Você precisa matar seu animal de estimação contratual todos os dias. Jogue-o no mundo dos demônios para entregar comida durante o dia. À noite, deixe-o lutar contra inimigos de nível máximo. Espere ele ressuscitar. E ainda tem que enganá-lo e orientá-lo. Você despertou um sistema muito incrível. Basta jogar o animal de estimação contratual dentro do portal. Ele pode lutar e subir de nível sozinho em todos os mundos. Mesmo que ele seja derrotado, ele pode ressurgir imediatamente. Isso significa que você só precisa relaxar para se tornar mais forte. Mas o problema é que o soldado esqueleto do contrato é apenas um fraco nível F. Ele não consegue nem vencer o Shikunkun. No entanto, quando você o enviou para o teste de iniciantes de forma experimental, ele, surpreendentemente, despertou um talento oculto. Preste atenção, esse homem se chama Xiao Shuai. Shen Yi olha fixamente para o painel do sistema. Seus dedos batem inconscientemente no braço do sofá. A frequência em que seu canto da boca se contorce está quase igualando a frequência dos dentes do pequeno esqueleto durante a batalha. Este sujeito está tratando a Floresta dos Reis como um campo de emboscada. Pegou uma bebida de gordo e tomou um grande gole de gás, explodindo na garganta, como se estivesse liberando sua frustração. Os animais de estimação dos outros ou lutam até a morte, ou têm talentos excepcionais. O meu, por outro lado, evoluiu uma habilidade tática de sobrevivência. No 8º dia, o pequeno esqueleto encontrou ossos. Enquanto o tigre dente de sabre mastigava os ossos explosivos mágicos, foi encarado por um dragão antigo que passava. O dragão antigo esmagou o pequeno esqueleto do tigre dente de sabre com uma pata. Ele ficou tão assustado que quase se enterrou no chão. Ele viu com seus próprios olhos. O dragão antigo devorou os núcleos de duas criaturas não mortas. Aquela onda de energia deixou seus ossos das pernas moles, mas também fez seus olhos ficarem verdes. Verde? Ele tem olhos? Shen fez algumas reclamações, mas não conseguiu evitar se sentar direito. Este dragão antigo é uma mercadoria de alto nível na Floresta dos Reis. Se o pequeno esqueleto conseguir aproveitar as oportunidades. No 9º dia, o dragão antigo saiu satisfeito. O pequeno esqueleto confirmou que a área estava segura. Levou exatamente 3 horas. Ele se moveu lentamente até os ossos do tigre dente de sabre. Ele começou a roer um pedaço do tigre dente de sabre. O osso da perna não parecia tão crocante quanto o do explosão mágica. Finalmente, ele focou em absorver a energia residual de duas criaturas não mortas. Núcleo obteve 3 fragmentos de alma. Habilidade de devorar atualizada marca registrada. O nível básico médio pode absorver algumas características dos ossos. As pernas do pequeno esqueleto ficaram mais robustas. Velocidade de movimento aumentada em 10. Preto ainda é exigente. Shen Yi riu. Este sujeito até desenvolveu gosto. Mas ao ver a velocidade de movimento aumentada em 10, ele não pôde deixar de levantar uma sobrancelha. Embora essa velocidade possa ser apenas um pouco mais rápido que uma lesma, pelo menos é um progresso. No 10º dia, o pequeno esqueleto se escondeu em um buraco de uma árvore morta. Ele observou um grupo de lobos antigos atacando um rinoceronte esquelético. Ele se encolheu dentro do buraco. Usou as garras para tapar suas órbitas oculares, mas deixou uma fresta para observar a batalha. No 11º dia, os lobos antigos e o rinoceronte se destruíram mutuamente. O pequeno esqueleto esperou 6 horas. Confirmou que até os vermes devoradores haviam ido embora. Só então ele saiu. Após devorar o núcleo do rinoceronte esquelético, obtido um fragmento de alma de fortalecimento de defesa, as costelas do pequeno esqueleto se tornaram tão grossas quanto um escudo. Shen Yi acariciou o queixo. De repente, ele achou que essa tática do velho 6 também não era tão ruim. Pelo menos a taxa de sobrevivência é alta. Ele olhou para os fragmentos de alma na tela. O total subiu para 5. De repente, ele ficou um pouco ansioso para ver o que esse cara conseguiria acumular. No 15º dia, pequeno esqueleto encontrou uma antiga cobra solitária. Uma vez, ele não se escondeu. Em vez disso, esperou a cobra antiga passar pela árvore seca. Ele pulou de repente do buraco da árvore. Usou suas costelas recém-grossas para prender a cobra antiga. E então começou a devorar a cobra antiga freneticamente. Eu realmente fui atacado de surpresa por um esqueleto ainda mais medroso do que eu. Conquistei um fragmento de alma 2. O entendimento da habilidade de devorar adquiriu uma nova característica. Agora posso copiar a velocidade do alvo 10 por um curto período. Após 15 minutos, pequeno esqueleto teve sucesso em sua primeira caça ativa. Ele estava em pé sobre os ossos da cobra antiga. Ele balançou o crânio ao vento, como se estivesse exibindo. Shen Yi quase espirrou refrigerante na tela. Esse sujeito ainda aprendeu a atacar de surpresa. Ele estava empolgado ao olhar para o painel. No modelo 3D de pequeno esqueleto, os ossos que antes eram finos tornaram-se robustos. As costelas se uniram como uma armadura. Nos ossos das pernas até cresceram pequenos espinhos. Não era mais aquela aparência que caía com um sopro.
No 20º dia, o pequeno esqueleto estava na borda da Floresta dos Reis. Ele encontrou um soldado esqueleto que também estava à caça de oportunidades. O oponente segurava uma espada de ferro enferrujada. Ele era meio cabeçote mais alto que o pequeno esqueleto. O pequeno esqueleto, sem pensar duas vezes, replicou a velocidade da antiga cobra. Correr em direção a ele e prendeu o braço do oponente com suas costelas. Abriu a boca e mordeu. O soldado esqueleto não seguiu as regras de combate. Depois de 3 minutos de mordidas educadas entre eles, o pequeno esqueleto, com suas costelas mais grossas, e a experiência de emboscada de Lao Liu, esmagou o crânio do oponente. Ele ganhou um fragmento de alma. Ganhou a espada de ferro enferrujada. Transformou-a em uma lâmina óssea ao devorá-la, que se prendeu ao seu braço direito. Shen Yi se sentou abruptamente, fazendo os ossos estalar. Esse sujeito conseguiu uma arma. Ele abriu o gráfico 3D do pequeno esqueleto e viu que no osso pubiano do braço direito dele, realmente se estendia uma lâmina óssea de 3 polegadas, emitindo um brilho frio e suave. Muito bem, muito bem. Finalmente, parece um pouco com uma criatura não morta. Shen Yi assentiu com satisfação. De repente, sentiu que os 100 pontos que gastou parecem não ter sido em vão. Ele deu uma olhada nos pontos. Com um saldo de 80, ainda pode gastar por mais 80 dias. No 30º dia, o pequeno esqueleto já se tornou o rei das aproveitadas na borda da Floresta dos Reis. Os soldados esqueleto a 10 milhas ao redor já sabiam que havia um osso que era mais duro que um escudo. Um esqueleto peculiar que é mais duro que a serpente antiga em emboscadas. O número total de seus fragmentos de alma atingiu 15. Ele conseguiu condensar uma fraca chama de alma dentro do tórax, como uma pequena bola de carvão. Ele compreendeu a habilidade de formar defesa com o osso usando o escudo antigo. Shen Yi acariciou o queixo. Caiu em profunda reflexão. O pequeno esqueleto agora parece um pouco mais forte. Pelo menos não é aquela criatura inútil que tinha medo até do vento. Ele de repente teve uma ideia audaciosa. O sistema convocou o pequeno esqueleto de volta. Deseja encerrar a missão de treinamento? Restam 70 pontos de origem. Pode continuar a missão de treinamento por mais 70 dias. Ao encerrar, uma luz brilhou. O pequeno esqueleto apareceu em pleno centro da sala de estar. Ele está um nível mais alto do que quando saiu. Sua cabeça exibe um tom acinzentado suave. A lâmina óssea em seu braço direito brilha com um brilho frio. Dentro do peito, realmente há uma luz vermelha do tamanho de um feijão pulsando. Ao ver Shen Yi, ele inconscientemente encolheu o pescoço. Seus ossos da perna começaram a tremer novamente, como se tivesse medo de ser repreendido. Já entendeu isso há muito tempo. Shen Yi deu uma volta ao redor dele. Estendeu a mão e cutucou suas costelas. Estava duro como pedra, como uma rocha. Bom trabalho, pequeno velho Liu. Você esteve fora por 30 dias. Realmente aprendeu muito. O pequeno esqueleto inclinou um pouco o crânio. Parece que não entendeu o que o velho Liu queria dizer, mas sentiu que Shen Yi não tinha mais intenções. A chama da alma no peito pulou um pouco. Shen Yi de repente sorriu e saiu. Vou te levar para dar uma volta. Ele quer mostrar àqueles que riram dele quem ele é. Este pequeno esqueleto de nível F não é uma criatura inútil que nem serve para fazer sopa. Ele pegou o casaco. Deu uma olhada no celular. A mensagem de Lin Xin ainda está na lista negra. Shen Yi deu uma risada sarcástica. Colocou o celular no bolso. Levantou o queixo em direção ao pequeno esqueleto. E saiu. Vou te deixar ver o que é uma emboscada de verdade. Apenas bateu no rosto do pequeno esqueleto que estava com a cabeça inclinada. Balançou a lâmina óssea do braço direito. Parecia que estava respondendo. Shen Yi não percebeu. No instante em que ele se virou, a chama da alma no peito do pequeno esqueleto de repente brilhou um pouquinho. Era um brilho de excitação. Parece que este pequeno esqueleto não está satisfeito em ficar escondido entre a grama. No 8º dia, o pequeno esqueleto finalmente reuniu coragem e saiu silenciosamente daquele arbusto. Começou a explorar este mundo. Durante o caminho, escondeu-se aqui e ali. Ele devorou vários restos de ossos espalhados. Sua força teve um leve aumento. No 9º dia, o pequeno esqueleto continuou a coletar cadáveres. Evitou cuidadosamente várias criaturas não mortas, procurando aleatoriamente por aqueles ossos, ativamente evitando aquelas criaturas, especialmente coletando. Caramba, esse cara é muito escorregadio. Ao ver isso, Shen Li ficou atordoado. Essa besta enorme é tão cão e tão escorregadia. Ele não tem nenhuma sensação de segurança. Ele achou que quando o pequeno esqueleto voltasse, precisa dar a ele uma boa lição. É necessário corrigir sua visão de mundo. No entanto, essa situação mudou no 15º dia. No 15º dia, o pequeno esqueleto acidentalmente descobriu uma flor espectral. Ele ficou escondido nas proximidades observando por um longo tempo, certificando-se de que não havia perigo ao redor. Foi então que ele se aproximou cautelosamente. Justo nesse momento,
Do chão subterrâneo, de repente, surgiu uma serpente espectral. Ele, por um momento descuidado, foi mordido pela serpente espectral e teve um braço mordido. Ele realmente não queria morrer, com um forte desejo de sobreviver. O pequeno esqueleto despertou por causa disso, e compreendeu o talento racial de recomposição corporal. Recomposição corporal. Ossos espalhados podem ser reunidos para formar um corpo completo. Se os ossos estiverem seriamente danificados, não poderão ser utilizados. O pequeno esqueleto foi forçado a lutar contra a serpente espectral. Depois de desmoronar 3 vezes, ele finalmente derrotou a cobra espectral marinha. Devorou a energia do esqueleto marinho. Seu poder teve uma leve melhoria. Obteve um fragmento de alma da flor espectral. Afinal, é preciso forçar um pouco. Viu que o pequeno esqueleto compreendeu seu talento raciais. Derrotou uma cobra espectral. Shen Yi se sentiu ousadamente aliviado. Cão acuado salta à parede. Muito menos um pequeno esqueleto que já morreu uma vez. Ele também não pôde deixar de ficar curioso. Qual é a verdadeira eficácia da flor espectral? Como pode um pequeno esqueleto tão tímido se envolver em brigas? No entanto, o pequeno esqueleto não absorveu a flor espectral. Ele sacudiu todos os seus ossos, espalhando-os ao redor da flor espectral. Acabou trazendo sua presa para fisgar. Shen Yi parecia ter sido atingido por um raio. Poxa, o pequeno esqueleto ser tímido já é demais. Ainda vai fazer emboscadas. Esse bicho deve ter se tornado esperto. Mas realmente conseguiu pescar algo. No 25º dia, o pequeno esqueleto devorou muita energia. Finalmente subiu para o primeiro nível com uma estrela. No 36º dia, devido à grande quantidade de criaturas não mortas nas proximidades, o pequeno esqueleto descobriu que não conseguia se agachar para caçar presa. Só então ficou desanimado e absorveu a flor das almas. No 38º dia, o pequeno esqueleto absorveu a flor das almas. Acidentalmente compreendeu a habilidade golpe pesado. Quando o golpe pesado ataca fisicamente, há uma certa probabilidade de atordoar o inimigo por um segundo. A diferença de nível entre as partes é muito grande. O efeito do golpe pesado se torna ineficaz. No 45º dia, o pequeno esqueleto encontrou um vaso de pérolas douradas na pilha de esqueletos. Já foi armazenado no espaço de armazenamento. No 56º dia, o pequeno esqueleto descobriu acidentalmente um baú do tesouro, mas foi descoberto pelo guardião do baú, o lobo esqueleto. Ele era em menor número contra muitos. Foi despedaçado em pó. A missão de treinamento terminou. Durou 56 dias. O pequeno esqueleto foi promovido a uma estrela de primeiro nível. As recompensas desta missão de treinamento foram uma joia de ouro e uma armadura danificada 3, 8 fragmentos de alma e 11 almas heróicas. Os itens obtidos na missão de treinamento podem ser trocados por pontos. A armadura danificada e a pedra das almas heróicas podem ser trocadas por 36 pontos. Deseja trocar? Itens que o pequeno esqueleto obteve na missão de treinamento podem ser trocados por pontos. Se ele fosse um pouco mais forte, poderia se sustentar completamente trocando. Pensando nisso, Shen Yi rapidamente trocou os itens coletados. Ele agora tem 80 pontos restantes. O pequeno esqueleto ainda pode treinar por mais 80 dias. No entanto, não está com pressa. Ele olhou para os outros 2 itens coletados. Aquela chamada joia de ouro. Na verdade, é um vaso feito de ouro. É bem trabalhado. A aparência não é ruim. Ele pesou um pouco. Deve ter cerca de 1 quilo. Se for vendido, deve render bastante dinheiro. Em seguida, ele olhou para o outro item, um fragmento de alma. Coletar uma certa quantidade de fragmentos de alma. Pode-se dizer que é um animal de estimação contratual do tipo não morto. Melhorar as habilidades é incrível. Shen Yi estava tão animado que quase pulou. O caminho do animal de estimação. As habilidades do animal de estimação são especialmente importantes. Por exemplo, o animal de estimação contratual da Lin Xin é um flamingo de nível B, contanto que seja bem treinado. Em poucos dias, poderá avançar para o primeiro nível, uma estrela. Mas o pequeno esqueleto ficou na Floresta dos Reis, e levou exatamente 56 dias para subir de nível. Realmente, sem comparação não há dor. Para ser justo, a habilidade do pequeno esqueleto realmente é um ponto fraco. Mas de agora em diante, a habilidade não será mais um problema. Ei, eu acabei de ter um pesadelo. Eu sonhei que fui para um lugar muito assustador. Eu estou tão assustado. Eu também sonhei que fui morto por um grupo de lobos muito assustadores. Eu estou tão assustado. Enquanto isso, o pequeno esqueleto pulou para frente. Com uma expressão triste, ele transmitiu a ideia de sonhar. Shen Yi fez uma expressão e disse que isso não era um sonho. Você realmente foi morto por uma matilha de lobos. Ele sorriu e acariciou a cabeça. Tentou confortá-lo, dizendo para não ter medo. Era só um pesadelo. Não tenha medo, eu estou aqui. Um mestre de alto nível em animais de estimação contratual uma vez disse: criar um animal de estimação é como criar uma criança.
Você deve tratá-lo como se fosse seu próprio filho. Os 9 anos de educação que ele passou em animais de estimação contratual. Estudou várias enciclopédias de monstros. Como criar animais de estimação. Como desenvolver um relacionamento com os animais de estimação, etc. O relacionamento entre o mestre de animais de estimação e seu animal é de extrema importância. Portanto, ele precisa desenvolver um bom relacionamento com o pequeno esqueleto. Chegando a esse ponto, Shen Yi também percebeu que o pequeno esqueleto tinha mudado um pouco. Primeiro, a questão da altura. O pequeno esqueleto era originalmente pequeno. Ele mal chegava ao nível do joelho dele. Mas depois de sair para uma missão de treinamento, cresceu 3 polegadas. E além disso, os ossos dele não são mais de um cinza monótono. Entre eles, parece haver um brilho fluorescente que aparece e desaparece. Esse é o sinal de que ele está ficando mais forte. A partir de hoje, você vai se chamar Pequeno 6. Shen Yi nem pensou, e deu ao pequeno esqueleto um nome mais comum. Depois de receber um nome, o pequeno esqueleto pulou de alegria. Não precisa nem dizer o quão feliz ele estava. Shen Yi também teve paciência e brincou com o pequeno 6 por um tempo. O que vamos brincar? Jogar almofadas? O pequeno 6 foi e pegou de volta para brincar. Por um tempo, Shen Yi falou com seriedade. Pequeno 6. Como seu animal de estimação, você precisa ter responsabilidade e compromisso. O pequeno 6 inclinou a cabeça, ficando confuso. Ele parecia estar pensando sobre o que o mestre queria dizer. Ele parecia estar tentando entender o significado das palavras do mestre. Esse cara não parece ser muito inteligente. Shen Yi suspirou profundamente. Em outras palavras, este mundo é muito perigoso. O que você faria se encontrasse um inimigo forte? Xiao Liu não pensou 2 vezes e começou a correr. Ele soltou o que veio à mente. Shen Yi ficou perplexo. Ele estava atordoado. Você está correndo sem a menor preocupação. Você já parou para pensar? E se você correr? O que eu vou fazer? Ele insistiu em perguntar. E se você não conseguir correr mais rápido? E se não conseguir escapar? Xiao Liu coçou a cabeça lisa, pensando profundamente. De repente, houve um barulho estrondoso. Xiao Liu teve todos os ossos quebrados. Em um instante, ele se transformou em um monte de ossos. Ao mesmo tempo, uma ideia surgiu. Se não consigo correr mais rápido, não tem problema, eu ainda posso me disfarçar. Shen Yi ficou com uma expressão de espanto. Ele estava completamente paralisado. Você tem certeza de que isso é um disfarce? Isso claramente é uma farsa para se fazer de morto. Se realmente encontrarmos um inimigo forte, e seus ossos se espalharem, você vai simplesmente se jogar no chão e se fingir de morto? Você já considerou o que o meu mestre deve fazer? A raiva estava insuportável. Não é mais necessário suportar. Shen Yi deu a ordem com o rosto fechado. O sistema soltou o pequeno esqueleto. Capítulo 3. Caramba! Isso é algo que um pequeno esqueleto consegue fazer. Shen Yi olhou fixamente para o modelo 3D de Xiao Liu no painel do sistema. Quanto mais olhava, mais sentia que esse esqueleto tinha algo de especial. Xiao Liu no modelo já havia perdido completamente a fragilidade inicial. A faca estava pendurada de forma diagonal nas costas. A lâmina brilhava com um frio brilho dourado. A armadura primitiva cobria o tórax e as costas. As linhas nas placas pareciam com algum tipo de runa antiga. Uma aura negra fluía vagamente. O mais chamativo era seu crânio. A chama da alma pulsava nas órbitas oculares, de tamanho de uma ervilha verde para o tamanho de uma bola de ping-pong. Verdejante. Exalava uma astúcia que não deixava passar nada. No 10º dia, Xiao Liu arrastava um corpo parcialmente reconstituído, na borda do território do lobo mágico do Mar Antigo. Passou o dia todo vagando. Ele não estava apressado para sair. Em vez disso, ele ergueu um novo túmulo com pedras soltas e ossos quebrados. Continuou a fingir de morto. No 11º dia, um lobo mágico esquelético que escapou de uma armadilha ficou com uma perna mancando. Ele havia escapado por sorte durante a luta de ontem. Voltou arrastando o corpo ferido. Ao ver o novo túmulo, ele instintivamente cheirou com o nariz. Pequeno esqueleto ficou segurando a respiração dentro do túmulo, embora ele não precisasse respirar. Quando o nariz do lobo mágico se aproximou do seu topo, de repente, lançou para o alto as pedras e os ossos. A grande faca de cortar desceu em um golpe. Craque! O crânio do lobo foi cortado ao meio. Após devorar o núcleo do lobo, ganhou um fragmento da habilidade de avanço. O pequeno esqueleto teve sua vértebra caudal evoluída com espinhos. Pode ser usado para ataques furtivos de curta distância. Ou talvez isso seja fazer de fingir-se de morto uma profissão. Shen Yi, com macarrão na boca, quase riu. O animal de estimação dos outros sobe de nível na base da força. O dele conta com emboscadas enquanto guarda o túmulo. Se alguém dissesse, com certeza ia ser perseguido e espancado pelos velhos do mundo dos animais de estimação. Mas ele teve que admitir. Essa tática é realmente útil. Fragmento de habilidade de avanço, espinho do cóccix.
Isso é claramente uma corrida em direção a se tornar um assassino profissional. No 15º dia, Xiao Liu carregava uma faca e estava vestido com armadura. Ele se esgueirou para dentro da Caverna do Lamento, nas profundezas do território do lobo mágico esquelético. Dizem que lá mora uma cobra gigante de 3 níveis da antiga literatura. É a soberana desta área. Ele não se atreveu a entrar direto. Em vez disso, ele cavou um buraco na parede da caverna. Ele se encaixou dentro. Deixou apenas 2 cavidades oculares para observar. No 16º dia, a cobra gigante de antiga literatura saiu para caçar. Xiao Liu aproveitou a oportunidade para entrar furtivamente na caverna 5. No fundo da caverna, há um lago. No fundo do lago, repousa um núcleo de cristal antigo. A essência central das criaturas não mortas dos 3 mundos. Xiao Liu acaba de pescar o cristal antigo do lago. Então, ouviu-se o chiado de uma gigantesca serpente na entrada da caverna. Essa criatura voltou antes do esperado. No momento crítico, Xiao Liu agarrou um punhado de pó de ossos em decomposição ao lado do lago. O material que as criaturas não mortas mais temem. Ele lançou repentinamente em direção à serpente gigante. A antiga serpente, ofendida pelo pó de ossos, começou a se contorcer freneticamente. Xiao Liu aproveitou a oportunidade para enfiar o baú antigo em seu manto. Ele se virou e saiu correndo. A serpente gigante, furiosa, saiu em sua perseguição. Contudo, na entrada da caverna, ela se prendeu em uma armadilha de dentes de tigre que Xiao Liu havia preparado. Seu enorme corpo colidiu contra a parede da rocha e desmaiou. Xiao Liu se virou para a serpente gigante que estava desmaiada. Ele fez um gesto indicativo de uma boa garganta. Embora ele não tenha mãos, ele usou uma lâmina para se mover. E então saiu correndo. Uau, ele também consegue armar armadilhas. Shen Yi bateu na coxa. O macarrão caiu no chão. Isso com certeza não é um esqueleto. É um mestre de sobrevivência na selva disfarçado de ossos. Ah, o escritório de devorar o núcleo antigo de cristal. A chama da alma de Xiao 6 disparou. Detecção de grande quantidade de energia de nível 3. Xiao 6 foi promovido para o nível 1, 3 estrelas. Qualidade elevada para 1. Habilidade de avanço de nível combinada. O sacro evoluiu para uma lança de sombra. Pode se mover nas sombras. O dano dobra ao realizar um golpe mortal. Shen Yi olhou para o painel e viu um aumento de urgência. De repente, lembrou-se da prova mensal da escola, que será em 3 dias. A prova mensal é a primeira avaliação prática dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Exige que os domadores de animais de estimação enfrentem ondas de criaturas simuladas com seus pets, classificado pelo número de derrotas. Aqueles alunos que riram dele antes, certamente estão esperando para vê-lo e Xiao 6 se saírem mal na avaliação. 3 dias depois, Shen Yi tocou o queixo. Um sorriso malicioso apareceu em seus lábios. É uma ótima oportunidade para vocês verem o que significa ter o verdadeiro valor do estilo escorregadio. Ele abriu a loja do sistema. Descobriu que os fragmentos de alma, além de melhorar a qualificação, também podem ser trocados por permissões de invocação temporária. É possível trazer Xiao Liu do mundo de missão de treinamento para o mundo real temporariamente, durando 1 hora. Shen Yi decidiu guardar isso e fechou a loja. Ele continuou a olhar os relatórios de batalha. No 20º dia, Xiao Liu encontrou um grupo de soldados esqueleto, não mortos de nível 2, equipados com armaduras ósseas e lanças padronizadas. Eles estavam escoltando um lote de cristais não mortos. Parecia que iam oferecer isso a algum não morto de alto nível. Xiao Liu não tentou roubar à força. Ele seguiu silenciosamente por 3 dias e descobriu a rota deles. No 23º dia, a tropa de guerreiros antigos passou por um penhasco das almas perdidas. Abaixo, havia um abismo profundo. Havia apenas uma ponte suspensa para passar. Xiao Liu se escondeu antecipadamente sob as tábuas da ponte. Quando o grupo chegou ao meio da ponte, ele de repente usou uma grande faca de ouro antiga para cortar a corda do lado esquerdo da ponte suspensa. A ponte suspensa inclinou-se instantaneamente. Os soldados com armaduras antigas estavam desesperadamente segurando as cordas. A formação ficou em desordem. Xiao Liu saiu de debaixo das tábuas e revelou uma agulha. Ele ativou a espinha dorsal de esqueleto e acertou com precisão a nuca do soldado esquelético à frente. Ao mesmo tempo, ele balançou a faca e cortou a corda do lado direito. A ponte suspensa quebrou com um estrondo. A maioria dos soldados esqueléticos caiu no abismo. Apenas 3 dos que reagiram rapidamente conseguiram segurar na beirada da rocha da borda. Xiao Liu estava de pé na beirada do abismo. Ele fez um gesto de adeus para aqueles 3 soldados esqueléticos. Então, ele pegou as pedras de cristal não morta que caíram e saiu rapidamente. Recebeu 20 cristais não mortos, que podem ser trocados por 100 pontos. Xiao Liu foi promovido a nível 1 estrela 4. Shen Yi olhou para o ponto original. O saldo mudou de 70 para 170. Fiquei completamente convencido. Isso não é soltura.
Parece que chamei um verdadeiro expert em geração de receita. Parece que não preciso corrigir o pensamento dele. Shen Yi pegou o celular. Ele abriu o grupo da turma. No grupo, ainda estavam discutindo a prova mensal. Alguém mencionou Shen Yi. Ouvi dizer que seu pequeno esqueleto até tem medo de ser derrubado pelo vento enquanto anda. Quer que eu peça para meu Flamengo B deixar ele em paz? Ah, ha ha ha. O pessoal de cima está zoando. Mas falando sério, Shen Yi, se você realmente não conseguir, então, peça para desistir da avaliação. Não se deixe assustar e chorar por causa da simulação de onda de monstros. Quem enviou a mensagem? É o comitê de esportes que o zombou mais antes. Sua criatura de estimação é um urso de ferro nível C. Ele sempre se orgulhou de enfrentar as dificuldades. Shen Yi olhou a mensagem. Ele tocou com o dedo na tela. Ele respondeu com 2 palavras: aguarde. Então ele desligou o celular. Olhou para o painel do sistema. O pequeno 6 que ainda estava causando problemas no mundo dos mortos. De repente, ele sentiu. Ter um animal de estimação contratual como o Rei Águia parece ser bem legal. Pelo menos na época da prova mensal. Pode fazer aquelas pessoas perceberem que ser esquisito também é uma forma de poder. E é do tipo que pode deixar você tão impressionado que sua pele formiga. O 4º capítulo é todo sobre o mundo das criaturas não mortas. Você manda. Shen Yi olhou para o pequeno esqueleto. Aqueles olhos que brilhavam com a curiosidade fantasmagórica. O canto da boca dele se contorceu. Sua mente estava funcionando a 1000 por hora. Como esse cara ainda está pensando no sarcófago? E no Rei Lamentador que ele acabou de ver? O roteiro é auto-encenado. Ele limpou a garganta. Com uma expressão séria, ele deu um tapinha no ombro do pequeno esqueleto. Você acha que as 10 barreiras são fáceis de superar? Aquilo é a prova dos reis anteriores da dinastia Kulin. Só quando você reunir as 3 almas e os 7 espíritos. Na verdade, é tudo improvisado. Ter um poder que chega ao reino do Rei Esqueleto também é invenção. Para poder desbloquear o segredo das 10 barreiras. O pequeno esqueleto virou a cabeça. Ele cutucou seu próprio crânio com o dedo indicador. Parecia estar digerindo essa nova sequência de palavras. Após um tempo, ele transmitiu uma frase com a intenção. O reino do mestre esqueleto não exige cortar muitos e muitos ossos? Para Shen Yi, apresse e desça a ladeira. Além disso, não pode ser cortado à força. Tem que ser cortado de forma inteligente, como você fez antes. Ele enfatizou propositadamente as 3 palavras usar a cabeça. Atingiu o coração da tática astuta de Xiao Liu. O fogo fantasma de Xiao Liu acendeu um pouco. Como se tivesse entendido. Ele se virou. Ele começou a arranhar o chão com uma grande faca de osso. Não era um arranhão aleatório, mas sim um padrão de sarcófago torto e contorcido. Ao lado, ele também desenhou uma pequenina figura humana. O pequeno esqueleto se escondeu entre a grama. Ao lado, marcou um sinal de igual. Isso aqui, Shen Yi se aproximou para olhar. Quase riu em voz alta. Você ainda planeja voltar e ficar nas 10 provas? Xiao Liu apontou para o padrão com a faca de osso. A intenção era firme. Espere eu ficar mais forte. Leve mais equipamentos de osso antes de ir abrir. Esse cara realmente guarda rancor. Não vai parar até abrir o nível 10. Shen Yi suspirou. Não é tão difícil assim. De qualquer forma, se morrer na missão de treinamento, pode voltar. Deixe ele se divertir. Talvez consiga obter algo. Ele abriu o painel do sistema, olhando para 113 pontos de origem, planejando a próxima missão de treinamento. Pequeno 6 descansou o suficiente? Vamos explorar novamente. Desta vez, vou escolher um mapa mais difícil para você. O fogo fantasma de Pequeno 6 pulou. Evidentemente, sem objeções. Ele agora já aceitou as configurações da terra de provação. Na verdade, até está um pouco ansioso. Afinal, a cada vez que volta, os ossos ficam mais resistentes. E ainda consegue novas armas brinquedo. Se deve iniciar uma nova missão de treinamento. Atualmente, pode escolher a progressão para a Floresta do Rei. Campo de ossos nível iniciante. Floresta do Rei progressão. Consumo diário de pontos de 2 elementos. Inclui o nível 2. Criaturas não mortas têm chance de encontrar aranhas de padrões antigos. Soltam fios de aranha ósseos. Campo de batalha de ossos nível básico. Consumo diário de 5 pontos. Contém uma grande quantidade de soldados não mortos de nível 1. Pode coletar rapidamente fragmentos de alma. Mas há um general esquelético de nível 3 patrulhando. Shen Yi olhou para as 2 opções. Decidiu rapidamente escolher a Floresta dos Reis. Avançar com cautela primeiro. Conseguir uma nova armadura primeiro. Sua armadura primitiva não foi destruída? Pequeno 6 deu um tapa nas próprias costelas com a faca de osso. Lá realmente há algumas fissuras. Foram deixadas pela última vez que resistiu ao feitiço de gelo do mago esquelético. Ele acenou com a cabeça. Considerou como uma concordância. Uma luz própria passou. Pequeno 6 foi transportado novamente. Shen Yi caiu no sofá. Pegou a esfera de rosto para brincar.
Esta esfera é completamente negra. Ao toque, é gelada. Ao segurá-la na mão, ele claramente sentiu a aura ao seu redor, como se estivesse envolto por uma camada de membrana invisível. Nem os pardais que voavam pela janela deram uma segunda olhada nele. Essa coisa é realmente útil. Ele colocou o pingente no pescoço. Escondeu dentro da roupa. Com essa coisa, mesmo que Xiao Sei suba de nível rapidamente, ninguém conseguirá perceber nada de anormal. Ele abriu o grupo da turma. Lá dentro, ainda estavam discutindo sobre a prova mensal. Alguém postou uma foto do flamingo da Lin Xinyan. A grande ave vermelha estava parada no campo de treinamento. Ao bater as asas, ela soltava chamas de meio metro de altura. Abaixo, muitos a elogiavam. O flamingo da China já está no nível 1, categoria 3 estrelas. Não é à toa que tem qualidade B. Desta vez, a primeira posição na prova mensal está garantida, certo? Lin Xin agradece o convite. Já se distanciou dos inúteis, focando no treinamento. Shen Yi olhou esta mensagem. Seus dedos fizeram uma pausa na tela. No final, ele não disse nada. Ele abriu o painel de missão de treinamento de Xiao 6. O relatório de batalha mais recente já foi atualizado. No primeiro dia, Xiao 6 estava na área de avanço da Floresta dos Reis. Encontrou um acampamento de soldados esqueletos. Ele não se atreveu a se aproximar. Em vez disso, rolou na lama fora do acampamento. Ficou todo sujo de cinza. Fingiu ser um esqueleto normal, misturando-se com a patrulha. Ele descobriu o acampamento. O depósito estava cheio de antiguidades, que podiam ser usadas para fazer armadilhas. TSK, começou a agir de novo. Shen Yi sorriu e balançou a cabeça. Mas no fundo, sentiu-se muito mais confortável. O que há de errado em ser sorrateiro? Conseguir se infiltrar no covil inimigo para colher informações. Isso é chamado de tática. Ele pegou a tigela de macarrão na mesa. Levantou-se para lavar a louça. A luz do sol do lado de fora estava perfeitamente iluminando. Estava quentinho. Quando Xiao Liu subir mais alguns níveis, ele vai se inscrever para a prova mensal. Shen Yi estava cantarolando uma canção. Na hora, eu vou mostrar a vocês quem é realmente o verdadeiro MVP escondido. Quanto ao sarcófago que Xiao Liu queria, Shen Yi acariciou o queixo. De repente, ficou um pouco ansioso. E se realmente houver algum tesouro da dinastia das almas chorantes lá dentro? Afinal, seu animal de estimação contratual é um pouco esquisito. Mas a sorte parece estar realmente do lado dele. O dono do sarcófago teve uma vida de má sorte. Encontrou um soldado esqueleto tão persistente em roubar tumbas. O velho Tan tirou a máquina de cartão. Após passar o cartão, transferiu 330 mil moedas da aliança para a conta de Shen Yi. Olhando a mensagem de confirmação da transferência, Shen Yi soltou um suspiro de alívio. Agora finalmente tinha dinheiro para comprar ração para o pequeno esqueleto. Ele estava prestes a perguntar sobre a alimentação da criatura não morta. Mas o velho Tan de repente apontou para o pequeno esqueleto. Com curiosidade, perguntou se aquele era seu animal de estimação contratual. Soldado esqueleto de classe S marca registrada. Shen Yi sentiu um aperto no coração. Instintivamente, tocou o rosto no pescoço. A joia divina realmente teve efeito. O velho apenas percebeu as qualidades superficiais do pequeno esqueleto. Ele assentiu com a cabeça. O contrato foi feito há pouco tempo. O velho Tan ajustou os óculos, observando atentamente o pequeno esqueleto. A densidade óssea é boa. É mais resistente do que um esqueleto de nível S comum. Como você o criou? O pequeno esqueleto parece entender a palavra criar. A garra óssea tocou o próprio estômago inconscientemente. A chama fantasma na cavidade ocular piscou. Ele realmente está com fome. Está sentindo falta do núcleo antigo da Floresta dos Reis. Shen Yi limpou a garganta. Então, só vou dar um pouco de cristal de energia. Velho, eu gostaria de perguntar se há alguma comida adequada para criaturas não mortas. O velho Tan pensou por um momento. Ele pegou um pequeno livreto da gaveta. Criaturas não mortas geralmente se sustentam através da absorção da energia dos ossos, ou sobrevivem com fragmentos de alma. A loja de tesouros vende pó de osso comprimido, aquele tipo que os não mortos de nível consomem. 100 moedas da aliança por saco. Pode durar 3 dias. E tem esse tipo de bom item também. Os olhos de Shen Yi brilharam. Ele pegou o livreto e começou a folheá-lo. E lá estava escrito, de fato, vários tipos de ração para não mortos. Há desde o primeiro até o terceiro nível. Há até mesmo líquido de energia de alma. É extremamente caro. Uma pequena garrafa custa 10 mil. Me traga 100 sacos de pó de osso comprimido. Shen Yi foi decisivo. 100 sacos custam apenas 10 mil. O custo-benefício é muito alto. O velho Tan assentiu com um sorriso. Sem problemas, a propósito. A sua arte de trabalhar com a pérola de ouro é muito especial. A escultura da besta exótica nas folhas tem uma leve aura espiritual. Quem sabe no futuro alguém irá colecionar isso especificamente. Você não vai pensar mais sobre isso? Shen Yi balançou a cabeça. Não, preciso do dinheiro.
O que ele mais precisa agora são moedas da aliança para comprar ração. Aproveite e arrume um pouco de equipamento básico para o pequeno 6, como o conjunto de armadilha de Goldin que vimos antes. Custa apenas 500 moedas da aliança por conjunto. O velho Tan também não insistiu. Ele se levantou e foi ao armazém pegar o pó de osso. Shen Yi aproveitou para observar a sala de identificação. Havia diversas peles de animais penduradas na parede. No canto, havia algumas pedras mineradas que brilhavam com uma luz espiritual. Não parece ser um item comum. Este armazém de tesouros realmente tem algo especial. Ele pensou consigo mesmo. Quando Xiao Liu ficar mais forte, quem sabe ele possa vir aqui, vender alguns troféus que não precisa, como aquele bastão de cristal de gelo. Logo, o velho Tan voltou carregando uma grande caixa. Dentro estavam organizadas 100 bolsas de pó de osso comprimido. Aqui estão suas coisas. Shen Li pagou o dinheiro. Estava prestes a sair. De repente, houve uma agitação do lado de fora da porta. Abram caminho, abram caminho. A senhorita Li do Instituto Sagrado de Artes Marciais chegou. É uma criatura de estimação S de Pégaso do Campo de Neve. Shen Yi virou-se instintivamente. Ele viu uma jovem vestida com um vestido branco. Ela entrou montada em um magnífico cavalo branco. Era Li. Seu olhar passou pela sala de identificação. Quando viu Shen Yi, a expressão de sua testa se enrugou instantaneamente. Shen Yi e Li desceram dos cavalos. O Pégaso do Campo de Neve ficou docilmente ao seu lado. O vaso sanitário dourado está alerta, olhando fixamente para Xiao Liu. Shen Yi também a reconheceu. A talentosa garota da academia Shengu, Ji Yi. Dizem que seu animal de estimação contratual é o de mais alta qualidade entre os estudantes do ensino médio do país. O S de nível mais alto, o Pégaso das Neves. Shen Yi, segurando a caixa, disfarçadamente escondeu Xiao Liu atrás de si. Não é que esteja com medo, principalmente pelo jeito metido de Xiao Liu, com medo de ser desprezado por essa jovem senhora. Li Yi o avaliou de cima a baixo, e deu uma olhada no pequeno esqueleto atrás dele. Seu olhar era complexo. Você é Shen Yi, ou não? Shen Yi levantou uma sobrancelha, sentindo-se confuso. Por que essa jovem senhora de repente veio falar com ele? O velho e forte, percebendo a situação, se afastou. Vocês conversam, eu vou trabalhar. Li Yi se aproximou de Shen Yi. Seu tom tinha um leve toque de análise imperceptível. Eu ouvi que seu animal de pacto é um esqueleto de nível F. Portanto, Shen Yi recuou um passo segurando a caixa. A senhorita Li veio especialmente para a cidade de Heng. É só para ver meu esqueleto de nível F. Li Yi ficou um pouco engasgada. Ela estava inicialmente cheia de raiva. Queria recusar pessoalmente este casamento absurdo. Mas ao ver a atitude equilibrada de Shen Yi, e ao lembrar do sacrifício de seus pais, as palavras ficaram na ponta da língua e foram engolidas. Ele abriu a boca. No final, apenas disse: o concurso nacional de pré-venda para estudantes do ensino médio do próximo mês. Você vai participar? Shen Yi ficou surpreso. O concurso de pré-venda. Ele acenou com a cabeça para Li Yi. Os 3 primeiros podem ser admitidos automaticamente na Academia Shengu. E ainda podem ganhar uma garrafa de líquido de ativação de potencial. Ele hesitou um momento. E acrescentou que aquele item também é eficaz para animais de estimação de nível S. Talvez possa melhorar a qualificação. Shen Yi sentiu um impulso no coração. O líquido de ativação de potencial é realmente algo bom. Ele olhou para Li Yi. De repente, achou que essa senhorita não é tão desagradável assim. Vamos falar sobre isso depois. Ele segurava a caixa. Ele se virou de lado e passou por Li Yi. Eu ainda tenho coisas a fazer. O pequeno 6 o seguiu. Ao passar pela planície de neve, ele parou de repente. Ele bateu palmas e deu uma palmadinha na perna do Pégaso. Parecia estar provocando. Pégaso da planície de neve. Ele resfolegou e batia a pata no chão, inquieto. É evidente. Fiquei irritado com este esqueleto que emanava uma aura grotesca. O pequeno 6 se foi. Shen Li gritou baixo. Ele puxou o pequeno esqueleto e saiu da loja do tesouro. Li Yi observou suas silhuetas. Ela franziu ainda mais a testa. Um esqueleto de nível F ainda tão mal-educado. Mas, não sei porquê, ele sempre sentiu que aquele esqueleto estava um pouco estranho. Claramente é de nível F. Mas é mais resistente do que um esqueleto de nível 1 normal. O fogo fantasmagórico em suas cavidades oculares estava excepcionalmente brilhante. Xiaobai, o que você acha daquele esqueleto? Ele perguntou ao Pégaso das Neves. O Pégaso deu um relincho. Ele esfregou a cabeça na palma da mão dele, como se dissesse que não vale a pena mencionar. Li Yi ficou aliviada. Ele se virou para o velho Tan. Avô Tan, ajudei-me a dar uma olhada nisso. Ele tirou do bolso uma pedra cristalina azul. Encontrei isso nas ruínas de Sushen. Dizem que pode fortalecer as habilidades de classe. E neste momento, Shen Yi já havia voltado para o apartamento com Xiao Liu. Veja, isso é o seu alimento de retorno.
Ele abriu um saco de pó de osso comprimido. Derramou no prato. O pó de osso era de uma cor cinza clara. Exalava um leve odor de carne. Xiao Liu se aproximou e cheirou. Hesitou por um momento, mas ainda assim abaixou a cabeça e começou a mastigar, embora não tivesse boca. Assim que o pó de osso tocou seus dentes, ele se transformou em uma corrente quente que se integrou ao seu corpo. Parece que é do seu agrado. Shen Yi soltou um suspiro de alívio. Ele abriu o painel do sistema. Começar a pesquisar a aquisição de equipamentos para a próxima missão de treinamento. Ele não percebeu o rosto em seu pescoço. A joia divina brilhou levemente ao passar pela estação. Brilhou suavemente. Isso foi para bloquear o talento de percepção do animal de estimação contratual da neve. E dentro da loja de tesouros, o velho Tan segurava a pedra azul de Li Yi. De repente, lembrou-se de algo. Murmurou. Aquele pequeno esqueleto parecia familiar, com o que foi encontrado há 3 anos. Os restos de um esqueleto não morto encontrados nas ruínas de Sushen. É um pouco parecido. Infelizmente, ele não refletiu mais sobre isso. Afinal, quem iria relacionar um pequeno esqueleto de classe S com os valiosos restos de ruínas? Enquanto isso, Shen Yi olhava Xiao Liu, que estava comendo. O canto de sua boca se curvou em um sorriso. Não importa qual compromisso. Que grande competição. Primeiro, vamos alimentar bem este velho esqueleto. O caminho para se tornar mais forte está apenas começando. Capítulo 6 Pequeno 6. Você já cresceu. Precisa aprender a ser humano. Loja do Fon de cabeça preta? Saindo da loja das maravilhas. Shen Yi murmurava indignado. Seu humor estava excepcionalmente ruim. As coleções da loja das maravilhas são verdadeiramente deslumbrantes. Uma variedade de tesouros raros deixa as pessoas deslumbradas. Existem mais de 1000 tipos de itens à venda. No entanto, as criaturas de estimação do tipo não morto são realmente muito poucas. Há poucos itens que servem para o pequeno 6. Ele só pode comprar o tipo mais barato de selo de Deus da Sombra. Que tipo de coisa é essa? Isso é um incenso mais fino que palitinhos. O preço chega a 100.000 por unidade. O dinheiro que ele ganhou vendendo a pérola de ouro ainda não esquentou. Ele mal consegue comprar 3 unidades. Sabe que a pré-venda queimará dinheiro. Não esperava que queimasse tanto assim. Não imaginei que pudesse queimar tanto. O humor de Shen Yi não está nada bonito. Educação de pré-venda de 9 anos. Ele aprendeu vários conhecimentos teóricos. Mas depois que realmente despertou, ele finalmente percebeu. Criar uma besta inseto realmente não é fácil. Porque Xiao Liu é um monstro esquelético. Não tem carne nem sangue. Ele não consegue se alimentar. Ele só pode absorver indiretamente a energia dos mortos. 3 cordas de espírito sombrio são apenas sua alimentação por 3 dias. 100.000 por dia. 365 dias em um ano. Isso dá um total de 36,5 milhões. Isso é apenas o custo de alimentação de Xiao Liu, sem contar os vários itens espirituais cultivados. O subsídio do governo que Shen Yi pode receber mensalmente é apenas 100.000. Com seu poder global atual, ele definitivamente não consegue sustentar Xiao Liu, essa besta que consome ouro. Avançar para o nível 1, 2 estrelas. A aparência de Xiao Liu mudou drasticamente. Em pé, ele tem pelo menos 1 metro de altura. Ele está na fase de crescimento agora. Ninguém deve sofrer, especialmente uma criança. Preciso ensinar o Xiao Liu a ganhar dinheiro, para que ele se torne independente. Logo, Shen Yi voltou para o apartamento alugado. Ele chamou o Xiao Liu do espaço de pré-venda. Acendeu o incenso de espírito maligno. Nesse momento, ele também percebeu como o Xiao Liu se alimentava. A chama verde nos olhos do Xiao Liu de repente aumentou. Em seguida, piscou entre claro e escuro, como se estivesse respirando, absorvendo aquele fumo colorido. No meio da neblina, Shen Yi falou com seriedade ao Xiao Liu. Você é o último sangue da dinastia Kulin. Você é o último rei. O lugar de prova é o seu jardim dos fundos. Todos os tesouros lá, aqueles itens brilhantes, todos são sua propriedade privada. Xiao Liu assentiu com a cabeça firmemente, concordando profundamente. Shen Yi então começou a convencer. Se você não guardar aquelas coisas, aqueles tesouros serão roubados pelos invasores. O fogo demoníaco nos olhos do Xiao Xin aumentou drasticamente. Ousam roubar meu tesouro. Eu vou te matar. Ele parece estar com raiva. Isso realmente é útil. Shen Yi se sentiu aliviado. Ele explicou pacientemente que os invasores destruíram seu império. Destruiu seu lar. Sua responsabilidade é matá-los. Recuperar seus tesouros das mãos deles. Todos os tesouros que você vê eram todos originalmente seus. Você entende o que quero dizer? Xiao Liu levantou-se de repente, com uma aura assassina, e retirou do espaço de pré-venda uma enorme espada de 1 metro de comprimento. Ao ver isso, Shen Yi ficou muito satisfeito. Uma criança que pode ser ensinada. Enquanto Xiao Liu absorvia essa linha de espírito sombrio, ele abriu novamente o teste para iniciantes.
Teste para iniciante selecionado. Floresta dos Reis. A besta de estimação Xiao Liu está prestes a ir para o ponto de prática. Recursos esgotados. Ou a besta de estimação morre durante a prática. Prática concluída. Uma luz brilhou. Xiao Liu foi teleportado. Desta vez, Shen Yi realmente não teve tempo de verificar os últimos relatórios de batalha. Deixe o Xiao 6 ficar online e farmar. Ele tem outras coisas a fazer. Uma pessoa comum sobre o que aconteceu aos 3 anos. Há 99% de chance de esquecer. Após crescer, não ter nenhuma lembrança. Mas Shen Yi é diferente. Ele atravessou para cá com uma alma completa. As coisas da infância. Aquilo ainda está bem claro na memória. Anos vagando até Hangzhou. Ele foi criado em um orfanato. Agora, ele se sente. Despertou e voltou para trazer boas notícias. Sob a luz da noite, Shen Yi pegou uma bicicleta compartilhada. Correndo entre as principais lojas. Ele comprou um balde de frango da família. Um pacote de doces. E 3 porções de torta de ovo. Meia hora depois, ele chegou ao orfanato de Jinhua. Au 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 au. O grande cão na porta é muito feroz. Ao ver Shen Yi, ele se agita, mostrando os dentes incessantemente, como se fosse pular a qualquer momento. Shen Yi sorriu levemente, e tirou uma asa de frango do balde da família. Ele balançou a cabeça e fez um barulho. O grande lobo amarelo soltou um grito. Ele correu alegremente até aqui. Ele esfregou-se carinhosamente na perna de Shen Yi. Ele brincava animadamente. Quem não sabe pode achar que você vai me comer. Shen Yi deu um tapinha na cabeça do cachorro. Em seguida, colocou uma asa de frango naquela grande boca. Este é o segundo animal de estimação de Liu Yi. O cachorro de guarda brincou um pouco. Shen Yi entrou no orfanato. Irmão Shen Yi. O irmão Shen chegou. Irmão Shen Yi. O que você tem na mão? Ao ver aquela figura familiar, as crianças correram para cima. Elas cercaram Shen Yi. Aqueles pares de grandes olhos brilhantes estiveram paralisados na mão dele. Uma asa de frango para cada um. Coma devagar, e não coma muito açúcar esta noite. Caso contrário, seus dentes vão estragar. Shen Yi distribuiu a maior parte das coisas. As crianças correram felizes. Ele também estava segurando a última caixa de tortinhas de ovo, caminhando em direção àquela árvore de pêssego. Sob a árvore de pêssego, havia uma mulher de mais de 40 anos. Ela o olhava com um sorriso radiante. Tia Liu comeu enquanto ainda estava quente. Shen Yi se aproximou e abriu a caixa gentilmente. Tia Liu pegou uma tortinha de ovo com facilidade. Ela perguntou, sorrindo, você acordou? Parece que você está de bom humor. Pequeno Yi, qual é a sua besta contratual? O pequeno esqueleto, Shen Yi, respondeu honestamente. O pequeno esqueleto, Liu Li, franziu levemente a sobrancelha. E quanto ao potencial? Atualmente é de nível 1. Shen Yi não tinha intenção de esconder. Afinal, foi Liu Yi quem o criou, considerando que ele é meio como uma mãe para ele. Liu Li murmurou baixinho. Em seguida, ele deixou a tortinha de ovo que estava em sua mão. Ele pegou do chão uma folha seca. Pequeno Yi, veja. Shen Yi, curioso, olhou e disse, isso não é apenas uma folha seca. De repente, a borda da folha seca começou a inchá-la. Com um estalo, surgiu um broto verde tenro. Eu me espantei e encarei Shen Yi. Não consegui me segurar e exclamei. O que é essa mágica incrível? Só vi que a folha na mão de Liu Yi irradiava uma vitalidade sem fim, cheia de verde vibrante. O broto crescia cada vez mais alto. A cor ficava cada vez mais vívida, enquanto Shen Yi estava atordoado. Essa nova grama até floresceu uma pequena flor. Liu Yi então. Shen Yi levantou a cabeça, olhando para Liu Yi com uma expressão confusa. Liu Yi sorriu suavemente e perguntou docemente a Xiao Yi. Qual foi meu primeiro animal de estimação? Uma borboleta. Shen Yi exclamou. Quando eu era criança, tia Liu costumava fazer apresentações com borboletas para as crianças. E qual é meu segundo animal de estimação? Tia Liu então perguntou ao grande Huang na porta. Shen Yi respondeu. Tia Liu sorriu. Então você sabe que o animal de contrato da sua vida se tornou um domador de bestas de terceira classe. Existe uma certa probabilidade de um segundo despertar? Os olhos de Shen Yi se contraíram. Ele exclamou, Tia Liu, aquela habilidade que você mostrou é o seu talento de segundo despertar. Ele acenou com a cabeça para Liu Yi sobre o segundo despertar. Eu despertei o talento de crescimento. Então, seu animal de contrato principal é um esqueleto de nível 1. Não desanime. Ao ouvir isso, Shen Yi finalmente entendeu. O animal de contrato principal é um esqueleto de nível F. Liu Li estava com medo de não conseguir lidar com a realidade. Ele usou esse tipo de abordagem para se confortar. A bondade de Liu Yi. Ele guardou isso em seu coração em silêncio. Mas há certas coisas que ele não pode dizer em voz alta. De repente, ele pensou em uma questão. Não é à toa que o orfanato nunca falta frutas e vegetais. Tudo isso é graças a tia Liu que os faz crescer. A aurora chegou.
A luz do dia começou a brilhar. O seu relógio biológico de muitos anos fez com que acordasse cedo. Shen Yi acordou cedo. Após uma rápida lavagem, cozinhar uma panela de mingau branco, retirar 3 pãezinhos de carne de porco do congelador para cozinhar no vapor. Após preparar o café da manhã, ele foi até a varanda. Começou seu exercício matinal diário. 200 flexões, 200 abdominais, 200 socos. O mestre de bestas tem um corpo fraco. Ele depende principalmente das batalhas de suas bestas. Mas a condição física do mestre de bestas também não pode ser muito ruim. Essa é a razão pela qual ele insiste em se exercitar. Quanto à faculdade que ele vai se inscrever, ele também já pensou nisso. É a Academia Santa das Artes Marciais da Cidade Mágica. O que há de diferente na Academia Santa das Artes Marciais? A Academia Santa das Artes Marciais defende que mestres de bestas lutem lado a lado com suas bestas. Lá, os mestres de bestas podem aprender muitas habilidades, como lutar com várias armas brancas e armas de fogo. Mesmo que o mestre de bestas se separasse de suas bestas, ele ainda teria uma certa capacidade de se proteger. Com a natureza sorrateira do pequeno esqueleto, ele se sentiu ainda mais determinado em sua ideia. É necessário aprender uma ou duas artes de defesa pessoal. Na noite passada, eu fiquei offline a noite toda. O pequeno esqueleto já havia terminado seu treinamento. Durante o exercício, Shen Yi também abriu o relatório de batalha de ontem. Vamos ver o que Xiao Liu conquistou. No primeiro dia, ele voltou ao seu jardim nos fundos. Xiao Liu estava muito feliz. Ele estava esfregando as mãos. Ele ia fazer aqueles invasores pagarem o preço. É apenas uma pena. Ele chegou do outro lado da floresta. Ele não encontrou aquele túmulo. No segundo dia, Xiao Liu encontrou um grupo de pombos esqueléticos. Após uma dura batalha, ele aniquilou aquele grupo de invasores. Sua força teve uma leve melhora. Obter cinzas 18. Fragmento da alma 69. No quarto dia, Xiao Liu encontrou acidentalmente uma flor de gelo. No 18º dia, Xiao Liu encontrou esqueletos vagos. Ele lutou contra o urso esquelético. Ele se escondeu novamente, observando em segredo. O esqueleto pálido não é páreo para o esqueleto do urso bárbaro. Justo quando o urso bárbaro esquelético bateu no peito para o céu, anunciou a soberania do território. Xiao Liu de repente atacou. O corte fantasma relampejou, rápido como um raio. Xiao Liu não teve dificuldade nenhuma. Resolveu o problema do urso bárbaro esquelético. Consumiu 2 esqueletos. Seu poder aumentou um pouco. Obteve 2 fragmentos de alma. Xiao Liu ficou mais forte. Sua coragem também aumentou. Mas ele ainda é tão medíocre. Pensou um pouco. Shen Yi achou que ser um pouco medíocre na verdade não é tão ruim. Pelo menos na batalha entre o urso bárbaro esquelético e o esqueleto pálido. Xiao Liu não sofreu nenhum dano. Colheu tudo que foi perdido. O processo não é importante. Aquele que rir por último é o verdadeiro vencedor. Neste momento, Shen Yi já havia completado seu objetivo de exibição do dia. Tomou um banho rápido de água fria. Começou a comer. Ele também não se preparou para verificar as várias manobras obscuras de Xiao Liu. Foi direto até o final. A experiência chegou ao fim. Essa experiência levou 113 dias. Xiao Liu subiu para o nível 1, 3 estrelas. Os resultados desta experiência foram os 16 desenhos do pássaro das lamentações de Dus. Pérola da noite, espada grande inútil 3. Armadura danificada 2, fragmentos de alma 23. Parte dos itens podem ser trocados por 86 pontos. Se a recompensa da noite passada pode ser trocada por 86 pontos. Shen Yi não estava muito satisfeito com o bolo de charsil que estava comendo. Ele já deu uma lição a Xiao Liu ontem. Como é que ainda teve uma pequena perda nesta rodada? Após trocar os itens, o armazém de itens ainda tem 2 coisas. Fragmentos de alma 44, pérola da noite. Artesanato habilidoso. Pode ser usado para iluminar a câmara funerária. Que pérola da noite grande! Ao ver a pérola da noite, Shen Yi puxou o ar com surpresa. Esse tamanho tem uma cabeça maior que a dele. Quanto isso pode vender? Mas ele rapidamente se acalmou. Essa coisa não pode ser vista por enquanto. Eu fui muito ganancioso. Shen Yi de repente se lembrou de algo. Ele sorriu de forma autodepreciativa. O que Xiao Liu encontrou durante o treinamento? O que ele pode ganhar? Isso tudo são fatores incertos. Ele também não sabe onde estão os tesouros. Onde há muitos monstros. Ele só pode agir por instinto. Não é porque ele ganhou 113 pontos ontem, que hoje, com apenas 86 pontos, ele deve começar a se preocupar. No mínimo, Xiao Liu quebrou um nível. Ele alcançou o nível 3 estrelas de primeira classe. Isso mostra que ele não foi preguiçoso na noite passada. Ele estava se esforçando para derrubar aqueles invasores. Xiao Liu agora é uma estrela de primeira classe. Então, meu treinamento neste período pode ser algo do qual eu me preocupo. Shen Yi pensou assim. Não há exames de admissão nesta estrela azul. Educação pré-venda de 9 anos.
o que ensina todo tipo de conhecimento teórico sobre pré-venda. E uma vez que despertem o contrato com a besta de estimação, depois, os estudantes precisam sair para treinar e lutar, para cultivar a besta de estimação. Alguns herdeiros ou pessoas de famílias abastadas podem até contratar mestres renomados para orientação individual, mas a maioria das pessoas tende a se agrupar em equipes. Treinamento na Montanha do Frango Legal. A Montanha do Frango está logo fora da cidade de Hangzhou. O monstro mais característico de lá é o Gugu Frango. A carne do Gugu Frango é deliciosa, e é o prato principal de muitos restaurantes. Como seu poder de luta não é muito alto, é natural que se tornasse um bebê de experiência para os novatos da pré-venda. E na data de 1º de julho, as universidades de verão começarão a cerimônia de admissão, dando início a seleções especiais. Atualmente, há 4 grandes universidades em Daxia, inúmeras faculdades menos renomadas. Cada faculdade tem um modelo de seleção diferente. E este meio mês é o período crucial para os alunos cultivarem suas bestas de estimação. Ainda faltam 15 dias. Com a velocidade de avanço do Xiao Liu, naquela época, subir para o 2º nível é certeza. Entrar na academia de Santo Guerreiro também seria fácil. Só não sei qual será a avaliação na hora. É melhor eu conseguir o 1º lugar na seletiva. Naquela época, terei acesso a mais recursos. O raciocínio de Shen Yi é muito claro. Não é só o Xiao Liu. Ele também tem uma segunda besta mágica. E até uma terceira. Ele está sozinho. Criar um Xiao Liu já é um pouco difícil. Criar mais algumas realmente não dá. Portanto, a recompensa pelo 1º lugar e o desvio de recursos subsequente. Ele precisa garantir isso para si mesmo, depois de tomar café da manhã e de arrumar os pratos. Shen Yi pegou uma bicicleta compartilhada e saiu. Ele não está com pressa de sair da cidade. Primeiro, ele foi a uma loja de armas. Já que ele vai para a Montanha do Galo, naturalmente, ele precisa se preparar. Uma galinha melvo provavelmente pode ser vendida por 400. Mesmo o mosquito pequeno é carne. Ele gastou todas as suas economias. Comprou um arco composto, equipado com 20 flechas. Quanto à mochila, ele também comprou uma de forma ostentosa. Dentro havia garrafas de água e vários tipos de alimentos secos. Ele já tinha testado em casa que pode guardar os itens no depósito de itens saqueados. Mas agora, com a onda de novos alunos, os outros estão carregando mochilas grandes e pequenas. É preciso fazer algo para não chamar a atenção. Logo, Shen Yi saiu pelo portão da cidade. Olhando ao redor, à distância, havia muitos pássaros com cabeças vermelhas, com asas amarelas, e com a parte superior do corpo estufada como um galo. A visão se deparou com muitos novos alunos, carregando uma variedade de armas estranhas, escondidos atrás de suas bestas de estimação, provocando loucamente lá o galo do outro lado. Venha aqui. Veja se papai não consegue te derrotar. Ah, olha só esse pintinho. Não venha logo para a tigela? Ai, que droga. Ele está vindo para cá. A montanha, rápido. Aquele cara. Sem vergonha. Por que você está beliscando o meu traseiro? Alguém, venha me ajudar. Socorro! As cenas deixaram os guardas da cidade rindo e perplexos. Eles também suspiraram em seus corações que ser jovem é bom. Irmão Ma, olha só. Nesse momento, Ma Yue sentiu alguém o cutucar com o cotovelo. Liu Xiaobo ao seu lado fez um sinal com os olhos. Ma Yue olhou imediatamente, com a sobrancelha levemente franzida. Shen Yi realmente se sentiu azarado ao vê-lo aqui. Mas logo em seguida surgiu um sorriso em seu rosto. Não é o primeiro gênio da nossa cidade de Hangzhou? Quando a parede cai, todos empurram. Não precisa olhar para trás. Shen Yi já sabia quem estava falando. Ma Yue, seu antigo número 1. Dia após dia, sempre seguindo atrás dele. Mas ontem ele se despertou. O esqueleto de classificação F olha para as pessoas. O tom de voz que hoje estava usando ao falar consigo mesmo. Já está todo estranho. Shen Yi se virou. Ele viu 5 colegas reunidos, com as mãos cheias de pacotes. Pela aparência, eles devem ter formado um time. Estão prontos para se unir e explorar a Montanha do Galo. Ele voltou seu olhar para uma das pessoas, com um sorriso meio forçado. Ma Yue, eu ainda prefiro que você me chame de irmão mais velho. Você acha que ainda é aquele gênio de antes? Yue desprezou isso. Seu espírito de contrato é um esqueleto de nível S. Meu espírito de contrato é de nível C. Uma tartaruga de armadura de fogo de nível C. Meu pai me deu uma flor aquática ontem. Minha tartaruga de armadura de fogo agora já está em nível 1, estrela 1. O que significa talento? Isso é o que acontece no final. Ma Yue ainda mais ergueu o peito, com um olhar de satisfação no rosto. A flor aquática custa 500 mil cada. Se não fosse pela pequena riqueza da família dele, ele realmente não poderia comprar. São mais de 800 alunos na escola. Ele não se atreve a chamar sua tartaruga de pedra. É o primeiro a superar.
mas definitivamente está entre os 100 primeiros. E o pequeno esqueleto de nível F do Shen Yi, com uma habilidade tão fraca, deve levar vários meses para conseguir. A tartaruga de rocha de Simba carrega a armadura das gerações futuras. Sua defesa é impressionante, e também é ótima em disparar flechas de água. É uma criatura de estimação versátil e bem equilibrada. Não sei se a sua armadura consegue suportar um golpe do pequeno Liu. Retirei o olhar da tartaruga de rocha do tamanho de uma bacia. Shen Yi levantou o polegar. É muito impressionante, claro. Ma Yue naturalmente acredita que Shen Yi realmente está invejando a si mesmo. Ele estava com o queixo quase levantado até o céu. Ele disse de maneira insistente: todos somos colegas de classe. Não diga que eu não cuido de você. Agora te dou uma oportunidade de se juntar à minha equipe. Você só precisa ficar atrás de mim. Ajude-nos a carregar algumas coisas. Apenas cuide do galo, e estará tudo bem. Shen Yi estava com o rosto cheio de espanto. Imediatamente ficou sem palavras. Isso não é para ele ser um capanga? Para ser um mensageiro? Feng Yue. Ele está prestes a perder a face que jogou sobre si mesmo, para recuperá-la de si mesmo. Ele ainda não teve a chance de falar. Uma colega do lado se adiantou e falou: Shen Yi, não se deixe enganar por aquelas galinhas bobas e fofinhas. Mas elas também são bem perigosas. É verdade, afinal, somos colegas de classe. Muitas pessoas juntas têm mais força. Não tem problema formar um time juntos. Nesse momento, apareceu o famoso cachorrinho da biologia. Liu Xiao era alto e robusto. Não sei como ele cresceu assim. Com apenas 16 anos, ele já tinha 1,90 metros. Ele, alto e imponente, olhava para baixo em Shen Yi. Com um sorriso frio, disse: Shen Yi, você. Apenas faça uma reverência para o irmão Ma. Chamei-o de irmão. Assim, será mais fácil te levar para caçar monstros, não é? Ma Yue também estava ali, se intrometendo com confiança. Eu cuido dos monstros, você cuida da limpeza. Shen Yi não conseguia se segurar. E riu na hora. Ele geralmente não interrompe os outros se exibindo. Depois que os outros terminam de se exibir, ele aparece para desmascará-los. Isso deixaria ainda mais satisfeito. Um tartaruga de uma estrela é realmente impressionante? Se ele chamar o Xiao 6, é provável que os assuste na hora. Mas pensando bem, é melhor deixar para lá. Não é o momento do Xiao 6 mostrar seu potencial. Ele já tem a idade de várias vidas. Não vale a pena se irritar com essas criancinhas. Shen Yi sorriu e acenou. Eu estou acostumado a viver sozinho. Agradeço a boa intenção de vocês. Se tivermos sorte, nos vemos na Academia Xingu. Ele estava, de certa forma, ansioso, quando ele se destacar na Academia Xingu, e causar um alvoroço em todo o prédio. Naquela hora, qual será a expressão no rosto dessas pessoas? 7 confunde boa intenção com ingratidão, sem saber o que é bom. Esse Shen Yi realmente é engraçado. Ainda vamos ver a Academia Xingu. A Academia Xingu é o mercado de vegetais da Rua Oriental. Se você quer entrar, entre. Ele ainda acha que é aquele gênio. Olhando para a silhueta que se afastava gradualmente. Aqueles 2 colegas que falaram por Shen Yi antes. Falaram com indignação. Ma Yue, no entanto, apenas sorriu despretensiosamente. Prefere manter a aparência a sofrer. Certo, vamos ignorá-lo agora. Ao longo deste caminho, é possível ver em toda parte. Os novos alunos estão comandando suas feras de estimação na luta contra o Guguji. Observando por um tempo, Shen Yi percebeu que o estilo de luta do Guguji era um pouco monótono. Garras arranhando, batendo e bicando. Uma fera de estimação que tem a capacidade de ataque à distância. Lidar com o Guguji é quase sem dificuldade. Não é de se admirar que Ma Yue tenha coragem de levar as pessoas para derrotar monstros. Com um leve sorriso, Shen Yi também convocou Xiao Liu. Ele deu ordens para Xiao Liu. Não ataque aqueles pintinhos ativamente. Espere até que eles se aproximem para matar. A altura de Xiao Liu agora é de 1,20 m. Ele arrasta uma antiga espada dourada de 1 metro de comprimento. Ele caminhou por todo o caminho marca registrada. Realmente se destaca um pouco. Ele matou algumas galinhas sem visão pelo caminho. 10 minutos depois, Shen Yi chegou à metade da Montanha do Galo. As galinhas que podiam ser vistas nas proximidades. As asas já apresentavam uma cor vermelha escura. A aura feroz sobre eles estava ainda mais evidente. De acordo com a descrição do livro didático, esta é uma galinha de 1 estrela e 1 nível. Seu poder de combate é extraordinário. Este é o inimigo de vida da maioria dos calouros. Miau miau miau, miau 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 miau, miau miau miau, gu gu gu. A galinha miau mais externa viu humanos invadindo seu lar, e veio voando sem molhar as asas. Shen Yi não tem medo algum. Ele deu um passo para trás com o pé direito. Ele pegou um arco composto da cintura com a mão inversa. Ele esticou o arco e colocou a flecha. Enquanto acumulava força, também estava mirado. O estilingue do arco vibrou levemente. A flecha cortou o ar e disparou rapidamente.
Passou pelo galináceo com um estalo nas asas. De repente, subiu meio metro no ar. A figura quase escapou de um golpe mortal. E aquela flecha? Fez um som seco. Cravou-se firmemente em uma árvore a 100 metros de distância. A técnica de espada era muito fraca. É preciso praticar um bom tempo. Shen Yi deu um passo para trás novamente. Ele colocou Xiao Liu na sua frente. E deu a nova ordem a Xiao Liu. Comece a atacar. Um brilho negro relampejou. Chuva de sangue caiu. Penas de galinha caíram pelo céu. Shen Yi mal viu como Xiao Liu fez o ataque. O galináceo foi cortado ao meio. Não pode haver mais morte. Este é o golpe fantasma. Realmente impressionante. Shen Yi ficou muito chocado. A partir dos relatórios de batalha, ele realmente não consegue ver com forte ao Xiao Liu. Mas apenas esta cena à frente. O adorável Xiao Liu. Você me cobre. Nesse instante, Shen Yi teve um novo plano de ataque. A prática leva à perfeição. A habilidade com a espada é conquistada com treino. Esses frangos são grandes. Não são os melhores alvos móveis? Bang bang bang, o som da corda vibrando ecoa pela floresta. Mas a precisão de Shen Yi realmente deixa a desejar. Depois de disparar um carregador, ele mal conseguiu acertar 2 frangos. Os frangos ao redor foram todos derrubados pelo Xiao Liu. Não havia nada a fazer, as flechas acabaram. Ele teve que puxar uma por uma. E, ao mesmo tempo, limpar o campo de batalha. Em breve, todos os frangos dessa área foram eliminados. Shen Yi teve que levar Xiao Liu em direção ao fundo. Ele não havia saído há muito tempo. Então, 7 pessoas chegaram. Ou será que não são aquele grupo liderado por Mai Yui? Mas ao olhar para o chão coberto de sangue e penas de galinha, não se vê nenhum único galo. As sobrancelhas de todos estavam profundamente franzidas. Mad, temos um grupo à nossa frente. Provavelmente é algum filho de rico. Trouxeram pessoas para orientar o treinamento. Mai Yui estava xingando. Eles devem ter ido mais para dentro. Devemos evitá-los. Não devemos seguir na mesma direção que eles. Vamos para a esquerda. PS, sempre tem alguém dizendo que eu sou tendencioso em relação a regiões. Veja como eu escrevi no texto original. Você está olhando o fogo com óculos coloridos. Os outros naturalmente são criticados. Em algum lugar da Montanha do Galo, Shen Yi terminou o treino de arco e flecha pela manhã. Ele trouxe 20 flechas. Todas as pontas das flechas estavam cravadas nas árvores. Não podiam ser retiradas de jeito nenhum. Ele tem 8 flechas por causa do uso repetido. Sofreu um forte impacto e quebrou. E quanto à sua habilidade com arcos? Atirar em alvos fixos. Com dificuldade, acerta 5. Se atirar em alvos em movimento, então só acerta 1 em 10 ou 12. Neste momento, ele está girando o frango no espeto. Seu olhar se desviou inconscientemente. Xiao Liu segura a bebida do Deus Sombrio. O som fez seus pensamentos ficarem claros de repente. Embora haja a possibilidade de uma segunda despertar a habilidade de domador de bestas. Mas a chance é muito pequena. Com Xiao Liu na frente para bloquear, eu não preciso liderar a carga. Eu só preciso apoiar de trás. Só preciso me proteger. Portanto, espadas e bastões não são adequados para mim. Então só posso escolher armas de longo alcance. Arcos e armas de fogo. Armas de fogo realmente são um pouco problemáticas. Preciso obter uma licença para portar armas. O consumo também é alto. Dito isso, então só posso escolher arcos e flechas. Analisando até aqui, Shen Yi sente que toda manhã foi completamente um desperdício de tempo. Ele possui um sistema de treinamento. Xiao Liu não precisa de treinamentos regulares para desenvolver a consciência de combate. Esses frangos são facilmente derrotados com uma lâmina, sem qualquer capacidade de resistência. Deixar Xiao Liu treinar com ele. Para ser sincero, seria melhor deixá-lo sair para praticar. E ele também pode encontrar um campo de treinamento para praticar espada. Ou gastar dinheiro para contratar um mestre famoso. Agora Xiao Liu já é muito forte, mas ele ainda pode se tornar mais forte. E o que ele precisa fazer é dominar a técnica da espada o mais rápido possível e se proteger bem em combate. O frango assado está fumegando e exalando um cheiro delicioso. Shen Yi come o frango, enquanto reflete. Em 365 profissões, sempre há destaque. Ele sozinho, de forma confusa, pratica espada. Não é melhor encontrar um mestre para orientá-lo? Assim, ele evita alguns caminhos difíceis. Desbloqueia o celular e acessa o fórum dos mestres de Dashia. Após uma busca intensa, ele clicou na seção de esgrima. Não sabia até olhar, mas ao ver, ficou chocado. O tutor classificado em primeiro lugar era, surpreendentemente, o deus da espada, Liu Murin. É bom saber que ele é da mesma época que o maior especialista de Daxia. Uma figura de destaque daquela era. Uau, 10 milhões por aula. Mas ao ver aquele preço, a expressão no rosto de Shen Yi ficou fascinante. Desculpe incomodar.
Ele estimou que aquela pérola da noite do tamanho de uma cabeça poderia render algum dinheiro. Estimava que tivesse alguns milhões. Poderia até alcançar uma pequena meta. Mais 10 milhões por aula. Ele se sentia bem consigo mesmo. Sentia que, no momento, realmente não merecia. Continuou descendo. O nome de cada tutor. O brilhante histórico de cada tutor passava diante de seus olhos. Os preços iam de alto a baixo, caindo ao longo do caminho. Oh, Li! Ela ainda é uma estudante. De repente, Shen Yi viu o ícone de uma garota. Ficou um pouco surpreso. Os tutores de outras escolas eram todos de idade avançada. O mais jovem também é um tio de mais de 30 anos. Mas esse rosto parece ter apenas alguns anos a mais. Com que razão ele se tornou um mentor? Com esse tipo de curiosidade em mente, Shen Yi acessou a interface de seu mentor. Idade do mentor iniciante Li Yi. Taxa de 100 mil. Biografia atual é estudante na Academia Sagrada de Artes Marciais de Modo. Estudou sob o espadachim divino Liu Muron. Sua habilidade com a espada é extraordinária. Ele é o comandante mais jovem da história da Grande Xia. Ele é conhecido como o pequeno deus da espada. Uau! Ao terminar essa impressionante biografia, Shen Yi ficou chocado. Outros aos 17 anos já são famosos em toda parte. E ele ainda está procurando alguém para aprender a espada. Este é o verdadeiro terceiro geração privilegiada. Shen Yi ficou maravilhado. Gastar 10 milhões. Qualquer um pode contratar o deus da espada para uma aula. Mas se quiser ser seu discípulo, isso definitivamente não é algo que qualquer um pode conseguir. Deixando de lado o histórico familiar, esse tipo de pessoa valoriza mais a qualificação e o talento. Aquela Li, além de ter um histórico impressionante, certamente é também excepcional. Além disso, ela foi discípula do deus da espada, Liu Mubai. Ela se atreve a usar o deus da espada como seu cartão de visita. Naturalmente, aprendeu algumas de suas verdadeiras habilidades. 100 mil por aula. Shen Yi achou que esse preço ainda era aceitável para ele, em comparação com aqueles que cobram apenas 10 mil por aula. O mentor supremo das aulas de 5 mil. Ele concorda mais com essa escolha. Li Yi vem de uma famosa linhagem. A perspectiva é naturalmente diferente. Uma aula dele pode valer a de 10 aulas de outros. Vou voltar e vender a pérola da noite. Então farei o pedido. Pensou e já fez. Shen Yi terminou esse meio frango. Então, esperou Xiao Liu absorver aquele chamado de espírito maligno. Só então ele começou a jornada de volta. A milhares de metros de altura na viagem. Nuvens brancas flutuavam. O pinguim branco alado bateu suas asas. À medida que as nuvens surgem e desaparecem, Li, sentado firme nas costas do cavalo. As sobrancelhas de Liu estavam levemente franzidas. Ele só sabia que Shen Yi estudava na escola secundária de Hangzhou. Mas ele havia acabado de completar o despertar desta turma ontem. Todos os novos alunos sairão para treinar, para cultivar animais de estimação, e exercitar a consciência de combate dos animais de estimação, para se preparar para a avaliação das diversas faculdades. Assim, ficou difícil encontrar Shen Yi. Será que eu preciso correr direto para a escola, para encontrar o professor da turma de Shen Yi, para pedir seu número de celular? Se eu realmente encontrá-lo, o que eu devo dizer? Devo ser direto com ele? Ai, que chato. Pensando nisso, Li Yi sentiu dor de cabeça. Ele estava muito agitado, e até mesmo montou no pequeno branco e correu até Hangzhou à noite. Mas quando realmente chegou aqui, ele ficou completamente sem saber o que fazer. Ele até teve medo de entrar na rota. Ele realmente viu Shen Yi. Ele não sabe o que exatamente deveria dizer. Também não sabe como enfrentar Shen Yi. Afinal, isso é apenas a vontade unilateral da avó, não está certo. A mamãe também deve concordar. Caso contrário, papai estaria do seu lado. Li Yi, irritada, puxava os pelos de Xiao Bai. Seu humor estava péssimo. Xiao Bai percebeu que o humor da dona não estava nada bom. Mesmo que fosse seu pelo mais querido. Muitos foram puxados. Ele não se atreveu a emitir som. Só pôde deixar a dona desabafar. Dindon, você tem um novo pedido. Nesse momento, o aplicativo do celular emitiu um som de notificação. Li Yi estava muito irritada neste momento. Estava prestes a xingar. Quem é o sem noção que precisa fazer um pedido exatamente agora? Mas ao ver o nome no pedido, a expressão em seu rosto congelou instantaneamente. Shen Yi de Hangzhou. Shen Yi, é sério? Ele não pode ser meu noivo, pode? Li Yi estava com uma expressão de surpresa no rosto. Seu primeiro pensamento foi que a família estava atrapalhando. Mas, ao pensar melhor, não seria, se fosse pelo jeito da avó. Ela provavelmente mandaria a mãe ir pessoalmente. Então, como esse Shen Yi conseguiu encontrá-lo? Ah, foi a orientação de um grande mestre. Alguém que estava preocupado em não conseguir se aproximar de Shen Yi. De repente teve uma ideia. O arco nos cantos dos lábios começou a se deformar. Onda de luz dinâmica 0.
Largue, 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 largue. Um toque de telefone familiar começou a tocar. Li Yi olhou para o número desconhecido. Os cantos dos seus lábios se curvaram. Olá, meu nome é Shen Yi. Acabei de fazer um pedido no site do Grande Mestre. Você é a professora Li Yi? A chamada foi atendida. Uma voz masculina e magnética veio do outro lado. A identidade da pessoa que ligou foi confirmada. O sorriso no rosto de Li Yi se tornou mais intenso. Ela perguntou com uma voz sedutora. Olá, eu sou a professora Li Yi. Posso perguntar em que aspecto você precisa da minha orientação? Eu quero aprender a lutar com espada. Treinar com espada não é algo que se aprende da noite para o dia. Você já teve alguma experiência nessa área antes? Não, hoje eu só experimentei algumas espadas. Minha precisão não é muito boa. Então você já treinou a posição de cavalo antes? Não estou maquiada. E também não estou assim. Então sua situação é um pouco especial. Vejo que o seu endereço é em Hangzhou. Eu estou justamente em Hangzhou agora. Você pode sair para nos encontrarmos? Sim, claro. Desculpe incomodar, Li. Não é nenhum incômodo, de forma alguma. Café Estrela da Sorte. Li Yi está sentada em um canto perto da janela. Ela está brincando distraidamente com a colher. Ele é realmente a pessoa que estou procurando? Quando a pessoa chegar, saberemos. Se ele realmente for aquele garoto. Agora eu tenho uma razão válida para me aproximar dele. Mas ele não sabe de nada. O que eu realmente devo fazer? Para fazer minha avó e minha mãe desistirem dessa ideia absurda? Li Yi apoiou o queixo, com uma expressão pensativa e preocupada. Posso adicionar você no WeChat, linda? De repente, uma voz suave veio ao seu lado. Li Yi olhou de lado. Esse cara é até bonito. Tem uma aparência educada e refinada. Usando um par de óculos com armação dourada. Seu rosto grande exala um ar de intelectual. Aquela roupa também não é barata. Desculpe. Estou esperando alguém. Li Yi já viu muitos jovens talentosos. Neste momento, ele não tinha a intenção de fazer novos amigos. Portanto, ele recusou em público. Sinto muito. Perturbei Zoe achando que a linda estava esperando o namorado. Ele sorriu de forma insatisfeita. Ele foi de volta para seu lugar com um ar derrotado. O amigo dele não pôde deixar de brincar com Xiao e dizia ao ver isso. Você também terá um dia de fracasso. Eu já dizia. Essa sua pose educada não vai mais funcionar. Ela já tem namorado. Eu também não sei o que fazer. Zhou Yang deu de ombros indiferente. Embora ele pareça muito relaxado, parecendo não se importar nem um pouco, mas aqueles olhos não conseguiam evitar um olhar para o lado. A beleza e o charme dessa mulher são excepcionais, especialmente aquela figura atraente. Isso deixou desejando. Ela é uma verdadeira joia do mundo. É uma pena que flores tão boas sejam desperdiçadas. Ele realmente queria ver beleza desse nível. Como meu namorado se compara a mim? Enquanto ele perdia o foco, Lin Zimo de repente deu um leve tapa nele. Com um olhar, ele indicou para Zhou Ying olhar na mesma direção, que fez Zhou Ying franzir levemente a testa. O namorado da Bela chegou. Ele não conseguiu ver o rosto da outra pessoa, mas a roupa dela não custava mais de R$ 200. Quem é essa pessoa? Zhou Ying franziu a testa fortemente. Você não sabe quem ele é? Lin Zimo tinha uma expressão estranha. Ele disse com um sorriso misterioso. Ele é o maior gênio da nossa cidade, Hangzhou. Shen Yiren despertou ontem. F nível pequeno esqueleto marca registrada. Minha irmã o dispensou na hora. Ele é interessante. O canto da boca de Zhou Yang se curvou levemente. Ele ajeitou a gola da camisa. Em seguida, levantou-se elegantemente. Xiaoan, aonde você vai? Lin Zimo perguntou apressadamente. Desde que a enxada seja bem usada. Onde não se pode quebrar uma parede. Zhou Yang sorriu amplamente. Ele caminhou novamente em direção a eles. Olá, professor Li. Shen Yi foi muito educado. Depois de sentar, ele cumprimentou primeiro. Afinal, ele era seu professor de ensino. Para ser justo, Li, a pessoa real é muito mais bonita do que nas fotos. Olá, Li, ela também sorriu docemente. Shen Yi estava prestes a fazer uma pergunta, perguntando como isso aconteceu. De repente, não é o Shen Yi, o grande gênio? O que você está fazendo aqui enganando a todos novamente? Assim que ele terminou de falar, uma jovem se ergueu orgulhosamente na frente da mesa deles. Li Yi franziu a testa imediatamente. Havia um certo descontentamento em seu semblante. Essa pessoa como assim veio de novo? É irritante o tom de voz do outro, tão sarcástico. Claramente, quem chega não é bem intencionado. É bem provável que esteja vindo em minha direção. Shen Yi inclinou a cabeça, observando o estranho à sua frente. O tom de voz também não chega a ser educado. Quem é você? Eu te conheço? Zhou Yang soltou uma leve risada. É bem possível que tenha vindo em sua direção. Shen Yi inclinou a cabeça e observou o estranho à sua frente. Seu tom não era exatamente educado. Quem é você? Eu te conheço?
Zhou Yang deu uma leve risadinha. Ignorou-o completamente. Shen Yi nem precisa dizer que ele foi o maior gênio de Hangzhou. Mesmo agora, ele ainda é. Mas isso não lhe dá o direito de conversar com ele. Ele virou-se para Li Yi e disse, Bela, ele não está dizendo que é o maior gênio de Hangzhou? Você não pode se deixar enganar por ele. Ele é apenas um inútil. Um grande mentiroso. Ao ouvir isso, Shen Yi finalmente entendeu. Ele tinha certeza absoluta de que não conhecia essa pessoa. Além disso, a outra pessoa era vários anos mais velha do que ele. Também não poderia ser seu colega. Então a questão se coloca. Por que ele de repente apareceu para desafiá-lo? Não é só para se exibir na frente de Li Yi, desvalorizando-se, para pisar em seu próprio rosto e aparecer. Se você quer fingir, eu definitivamente não vou deixar você conseguir. Shen Yi ainda não teve tempo de voltar. Li Yi disse friamente, você está doente? O que os outros fazem, importa a você? Não, Shen Yi não conseguiu se conter no momento. Ele riu em voz alta. Li Yi realmente é discípula do Deus da Espada. Ela também sabe lidar com as pessoas. Isso, por outro lado, é sobre Zhou Yang. Ele ficou parado e constrangido no lugar. Este roteiro era completamente diferente do que ele imaginava. Ele originalmente pensava que, assim que ele revelasse Shen Yi, a fraca mentira que enganava a menina, a linda mulher jogaria café nele, e o xingaria de homem lixo. Em seguida, ela pegaria a bolsa e iria embora. Então ele teria a chance de agir. Mas os acontecimentos se desenrolaram de maneira totalmente inesperada para ele. Neste momento, Li Yi se levantou de repente. Ela disse a Shen Yi, este ambiente não é bom. Vamos trocar de lugar. Certo, Shen Yi também se levantou. Antes de partir, ele ainda lançou um olhar que parecia um sorriso a alguém. A zombaria nos olhos dele. Apenas os homens entendem. Antes de o gaba-gaba, Shen Yi olhou para si mesmo como se estivesse vendo um palhaço. Neste momento, as veias na testa de Zhou Yang pulsavam freneticamente. Seus punhos cerrados faziam barulho. Shen Yi, você vai esperar por mim. Uma loja de chá de leite ao ar livre, debaixo de um guarda-sol. Li Yi tomou um grande gole de boba de manga. Com um rosto cheio de curiosidade, perguntou se o que aquela pessoa disse era verdade. Você é um mentiroso. O que você já enganou? O rosto de Shen Yi escureceu. Que merda, um mentiroso. Nesta vida, ele nunca enganou nem uma criança com um pirulito. Shen Yi também tomou um gole de suco de melancia. Com um suspiro resignado, disse que nunca se considerou um gênio. Foi o que os outros disseram. A história só foi se tornando mais mística. Li Yi não interrompeu. Ela ouviu Shen Yi contar em silêncio. Depois de um longo tempo, ele teve esse tipo de reflexão em seu coração. Se os pais dele ainda estivessem por aqui, ele teria uma situação completamente diferente agora. E ficou fora de si. Aqueles pensamentos confusos no mar. Li Yi habilmente mudou de assunto. Por que você quer aprender a espada? De repente, voltaram ao assunto sério. Shen Yi de repente percebeu. Ele timidamente perguntou ao professor Li. Não estamos exatamente em horário de aula, certo? Ele é um pouco mesquinho. Mas isso é normal. Ele também não tem uma vida fácil sozinho. Pensando nisso trademark. Li Yi sorriu e se afastou. Claro que não conta. Hoje eu acabei de chegar a Hangzhou. Amanhã começamos as aulas oficialmente. Shen Yi perguntou curioso. Professor Li, o que você ensina? Primeiro, levante-se. Vire-se. Fique de costas para mim. Li Yi levantou a mão, indicando que Shen Yi fizesse o mesmo. Li Yi também se levantou. Foi até atrás de Shen Yi. Ele de repente estendeu a mão e agarrou um nervo no ombro de Shen Yi. Aquela mão continuou a descer e caiu na parte inferior das costas de Shen Yi. Ele ergueu a cabeça e abriu o peito. Ele falou seriamente sobre a profunda arte da espada. Não se trata apenas de visão e precisão. É necessário mobilizar a força dessas duas energias, saindo da cintura e indo para o peito, para se tornar um verdadeiro mestre da espada. Você deve ter uma base sólida no treinamento de Meihua Zuan, e também precisar de força suficiente nos braços. Eu vou puxar o arco. Shen Yi ficou muito impressionado. Não esperava que aprender a espada fosse tão complicado. Não é à toa que é o aluno do Deus da Espada. Achou a pessoa certa. A função central do Meihua Zuan. Meihua Zuan é um tipo de equipamento de treinamento nas artes marciais tradicionais, ou diretamente com os pontos marcados no chão, principalmente utilizado para treinar a flexibilidade dos passos e o equilíbrio dinâmico, força dos membros inferiores e coordenação do corpo. A chave para atirar com arco está na estabilidade da força, controle muscular e mira precisa. O núcleo se concentra na estabilidade estática. Quando de pé, todas as partes do corpo devem ter a estabilidade do núcleo. Evitar movimentos bruscos. Consistência na aplicação de força. O movimento de puxar a corda e soltar a flecha deve ser contínuo e suave. Evitar flutuações de força.
controle preciso da capacidade de ajuste sutil das penas da flecha no arco, e a coordenação entre a visão e os músculos. O exercício de posturas do pilar de flores de ameixa pode aumentar a resistência muscular das pernas. A ajuda indireta. Estabilizar a postura de pé. O pilar de flores de ameixa pode melhorar o equilíbrio dinâmico. Alguns estilos de tiro com arco precisam que o arqueiro mantenha a estabilidade enquanto se move. O treinamento de equilíbrio do pilar de flores de ameixa tem um efeito auxiliar. Ao voltar para casa, Shen Yi pesquisou na internet a relação entre a esgrima e o pilar de flores de ameixa. Não é que ele não confia em Lin Yi, mas sim que a aula custa 100 mil. Ele precisa sentir que vale a pena gastar esse dinheiro. Assim poderá continuar gastando. A resposta é animadora. Praticar o pilar de flores de ameixa pode aprimorar a própria postura. Tem um grande impacto na esgrima, especialmente na movimentação durante a batalha. Esta não é uma aula obrigatória para arqueiros, mas é a chave para a sobrevivência do arqueiro. Não é à toa que é o discípulo do deus da espada. O diretor Ji estava por acaso em Hangzhou. Não sei quando ele voltará. Pergunte amanhã. Ele precisa frequentar mais aulas. Agora, Shen Yi já não está precisando de dinheiro. Ele vendeu a pérola da noite da Nike por 88,88 milhões. No caminho de volta, ele até abriu uma assinatura em uma academia. Quem quer fazer um bom trabalho deve primeiro afiar suas ferramentas. Não importa qual arma fria ele escolher treinar. Primeiro, ele deve ter um certo condicionamento físico. Desde a composição do arco que ele comprou hoje, ele consegue puxá-lo, mas não consegue completá-lo. Isso é falta de força no braço. Ele também pesquisou alguns métodos para fortalecer os braços. Há mestres populares que podem usar elásticos de couro especial fixados em árvores para realizações de treinamento de alongamento, fortalecendo os braços. Também pode pendurar um pneu com cordas, usando as duas mãos para suportar. Em suma, há muitas maneiras de exercitar, mas agora o tempo é curto. Atualmente restam 14 dias. Em breve, teremos as avaliações das diversas faculdades. Ele só pode ir à academia, sob a orientação segura do treinador, fazer treinamento de alongamento, para evitar distensões musculares e coisas do tipo. Tentar ganhar um pouco de força antes da avaliação. Quanto ao balanço dos pilares, Shen Yi não vai forçar isso por enquanto. Como disse Li Yi, aprender a esgrima não é algo que se faz da noite para o dia. Seu foco principal agora ainda está na força, na energia e na precisão. Primeiro passar na avaliação e depois falamos. Buscar conquistar o primeiro lugar. O posicionamento no pilar. Isso já é um nível avançado de ensino. O celular de repente emitiu um som de notificação. Shen Yi pegou o celular. Era uma mensagem enviada por Li Yi. Amanhã às 8 da manhã. Nos encontramos na porta leste da cidade. 8 horas, né? Shen Yi acenou com a cabeça. Respondeu com um ok. Começou silenciosamente seu treinamento físico noturno. Agora, o dedo dourado despertou. Ele tinha coisas para fazer enquanto treinava. Xiao Liu já havia completado seu treinamento durante o dia. Mas isso não o impedia de espiar o que aquele velho Liu estava fazendo. Ele abriu o último relatório de batalha. No primeiro dia, ele retornou mais uma vez ao seu quintal. Xiao Liu se sentiu extremamente acolhido. O rei de vocês voltou. No segundo dia, Xiao Liu vagou pela floresta dos ossos. Ele encontrou um mamute esquelético. Ele instantaneamente ficou fascinado pelo mamute esquelético. O enorme tamanho o atraiu. A vontade do rei explodiu. Ele compreendeu a habilidade de líder. Ele obteve a montaria do mamute esquelético. Uau, isso também é possível? Ao ver que Xiao Liu ainda conseguiu domar uma montaria, Shen Yi estava com uma expressão estranha. A vontade do rei. Poxa, Xiao Liu não pode realmente acreditar. Ele deve ser o rei do mundo dos lamentos, não? Mas isso parece não ser uma coisa ruim. 8º dia. Xiao Liu monta um mamute esquelético e luta por toda parte. A força teve um leve aumento. Obtido fragmento de alma da flor sepulcral de madeira morta. 9º dia. Xiao Liu reuniu 50 fragmentos de alma. Sua qualificação subiu para o nível D. Ao mesmo tempo que via isso, Shen Yi também completou 200 flexões. Ele pegou uma toalha e enxugou o suor. Analisou que absorveu 10 fragmentos de alma. A qualificação de Xiao Liu subiu do nível F para o nível E. Desta vez, a promoção. Ele, porém, consumiu 50 fragmentos de alma. Os fragmentos de alma necessários a seguir só vão aumentar. No entanto, isso já é aceitável. Ao considerar todo o edifício, que pode melhorar os tesouros naturais das feras de estimação. Na história, isso só apareceu uma vez. Xiao Liu já possui a possibilidade de evolução infinita. Ao pensar nisso, Shen Yi sentiu uma excitação imensa. Quanto mais forte Xiaomi fica, mais feliz ele se torna. Depois de alguns minutos de descanso, ele faz abdominais, enquanto continua a assistir. No 28º dia, Xiao Liu usou seu poder.
para convocar dezenas de guerreiros esqueléticos. Ele estava em guerra com os negócios do rei, consumindo a energia de muitos esqueletos. Ele avançou para o primeiro nível, 3 estrelas, obtendo a lâmina quebrada 19, bastão inútil 12, fragmento de alma 23. No 49º dia, o grande exército de Xiao Liu já aumentou para 200 esqueletos, limpando a floresta dos reis com grande poder. No 58º dia, Xiao Liu quebrou novamente. Foi promovido para o primeiro nível, 4 estrelas, obtendo o machado de guerra quebrado de escama negra de terra 3, fragmento de alma 9. No 77º dia, o grande exército liderado por Xiao Liu já tinha avançado do lado leste da Floresta dos Reis e chegou ao lado oeste da Floresta dos Reis, respondendo ao chamado. Seu exército de esqueletos estava se tornando cada vez maior. A força era impressionante. No 86º dia, Xiao Liu liderou um grande exército. Finalmente chegaram em frente àquela tumba, justo quando ele ordenou que se preparassem para atacar a tumba solitária. A tumba de repente desabou. Fileira após fileira de guerreiros esqueléticos saíram em fila do subsolo. A grande batalha começou instantaneamente. O exército que saiu da tumba se movia com ordem e disciplina, bem organizado e disciplinado, preparados tanto para atacar quanto para se defender. Embora Xiao Liu tivesse muitos soldados, os esqueletos que ele reuniu eram completamente um bando desorganizado. Uma chuva de flechas disparou. O exército esquelético caiu em grande número. Lamentos ecoaram por todo o lado. Nossas tropas se dispersaram muito rapidamente. Xiao Liu viu que a situação não era boa. Ele se virou e montou em seu cavalo. Imediatamente fugiu em direção ao sul da Floresta dos Reis. O treinamento terminou. Esta sessão de treinamento durou 86 dias. Xiao Liu alcançou o nível 1 estrela 4. Os itens obtidos nesta prática foram a armadura de escamas negras e a grama da alma seca, lâmina de espada danificada 16, bastão inútil 318, machadinha danificada 23, fragmentos de alma 49 yuan. Alguns itens obtidos nesta prática podem ser trocados por 163 pontos yuan. Wang fugiu primeiro. Ao ver isso, Shen Yi riu alto. Ele realmente não esperava que Xiao Liu realmente fizesse algo importante hoje. Aquela tumba, não sei de quem é. Ele já estava pensando nisso há muito tempo. Ele reuniu um exército de esqueletos. Juntos, foram atacar aquela tumba. Mas ele descobriu que ele não era o adversário do dono da tumba. Depois, não precisou mais dos subordinados que ele havia reunido com tanto esforço. Ele fugiu primeiro. As duas tropas se enfrentaram. Wang fugiu primeiro, pedindo a área de sombra psicológica de seus subordinados. Eu disse, Xiao Liu, você ainda está mostrando suas habilidades. Amanhã eu ainda preciso acordar cedo para a aula. Shen Yi completou o treinamento físico desta noite. Tomou um banho frio. Antes de ir para a cama, ele novamente deixou o Xiao Liu treinar livremente. Maldito bastardo do mundo dos reis, Ma, apareceu mais uma vez neste mundo familiar. Xiao Liu rangia os dentes. Odia com todas as forças. Ele teve dificuldade para reunir tantos seguidores. Ele ainda não satisfez sua vontade de jogar. Na primeira vez que liderou uma tropa, sofreu uma derrota. Ele se sentiu muito envergonhado. O que Xiao Liu não conseguia aceitar ainda mais era: seu magnífico montaria também havia desaparecido. De repente, surgiu um som agudo. O ruído do vento cortante explodiu repentinamente. Os jovens não respeitam as regras da luta. Na verdade, realizaram uma emboscada. Xiao Liu estava muito irritado. As consequências eram graves. Ele sempre foi o que atacava os outros. Quem seria louco o suficiente para atacá-lo pelas costas? Uma consciência de combate formada ao longo do tempo. A natureza proporcionou a Xiao Liu a grande habilidade de identificar sons e posições. Ele virou o pulso. A grande faca de osso e músculo estava firmemente segurada na palma da mão. Seu corpo ainda não havia se virado completamente. A grande faca em sua mão já estava posicionada para um golpe vertical. Quando o som do metal colidindo soou agudamente, o icôndolo que veio disparado foi cortado ao meio na hora. Um imenso número de fragmentos de gelo explodiu por toda parte. Ao mesmo tempo, Xiao Liu também viu os atacantes que vinham por trás. Era um grupo de esqueletos brancos armados com bastões curtos de cor azul água. Devem ser os esqueletos de magos mortos. O fogo demoníaco nos olhos de Xiao Liu emitiu uma intenção assassina gélida. Ele arrastou a grande faca de osso e músculo enquanto avançava rapidamente. Quando as duas partes estavam próximas, ele deu um grande passo e saltou alto. No ar, ele desferiu um golpe com a grande faca segurada com ambas as mãos. Bru da Bru. O fogo demoníaco nos olhos de Bru equivale ao fogo da alma. Entre os espíritos, utilizando o fogo da alma para se comunicar, os magos esqueléticos tinham um fogo espectral brilhante em seus olhos. Eles levantaram juntos seus bastões. As mandíbulas se abriram e fecharam rapidamente.
cantando silenciosamente para ativar os feitiços. Elementos de gelo vieram de todas as direções, reunindo-se sobre aqueles curtos bastões, formando um espesso escudo de cristal de gelo. Ao mesmo tempo, Xiao Liu também se aproximou rapidamente. Quando a faca do cão colidiu com o escudo de cristal de gelo, um estrondo metálico ecoou. O escudo de cristal de gelo durou apenas um segundo. Então se quebrou com uma fissura. Em seguida, a fissura se espalhou como uma teia de aranha, em meio a uma série de estalos, espalhando-se em todas as direções. O escudo de cristal de gelo não suportou a pressão e explodiu com estrondo. Aquela fileira de magos esqueléticos parecia um boliche derrubado. Os que foram derrubados caíram de costas. Estavam em uma situação deplorável. A faca de ossos estava apontada na diagonal. Pequeno Liu, transmitindo a intenção: eu sou o último rei do mundo Kurin. Submita-se ou morra. As chamas fantasmagóricas pulsavam incessantemente. Os magos esqueléticos se encararam. Em seguida, uma figura de liderança, transmitindo a intenção: submeta-se a você. Quais são os nossos benefícios? Os benefícios foram cortados com um golpe. Deitados sobre os ombros, Pequeno Liu levantou levemente a cabeça, olhando para o céu nublado em um ângulo de 45 graus. Eu sou o último sangue da realeza. O entendimento deve restaurar o esplendor dos ancestrais. Ele olhou para mim como se eu fosse exterminar os invasores, restabelecer a dinastia dos mortos-vivos. Vocês são os mortos sob meu comando. A grande Magé, abaixo de um só, acima de milhões. A declaração entusiástica foi feita. O local ficou em silêncio. No entanto, um grupo de esqueletos estava se comunicando às escondidas. Mago A, o grande ancião. O que é a dinastia dos esqueletos? Grande ancião, perdoe a ignorância deste velho. Este velho também nunca ouviu falar, mas parece que soa muito impressionante. Mago B, o grande ancião. O que devemos fazer agora? Vamos nos unir. Um golpe foi suficiente para ser esmagado por esse gigante. O que mais um mago pode fazer? Não conseguimos vencer em combate. Então teremos que nos submeter. Naquela hora, pode ser bom ter algum cargo. A comunicação foi concluída. Os magos também pararam de enrolar. Todos se ajoelharam em um joelho, a mão direita protegendo o peito esquerdo. Executaram o mais alto gesto de respeito entre magos. Saudações ao nosso rei. Sim, siga-me para a batalha. Xiao Liu assentiu de maneira descolada. Virou-se e foi embora. Mas ele estava pensando secretamente. Aquele escudo de gelo poderia parar um golpe meu. Não sei se conseguiremos parar aquela chuva de flechas. Com esses poucos velhos aqui, definitivamente não vai dar. Devemos convocar mais alguns magos. Com mais pessoas, deve ser possível. Desde que consigamos aguentar aquela chuva de espadas. Na hora, o exército de esqueletos avançará. Com certeza conseguiremos achatar aquele túmulo solitário. Que chato! Também não sei onde foi parar aquele mamute. Como rei, como posso não ter uma montaria impressionante? Aprendi a dura lição da última vez que fugi desesperadamente. Pequeno 6 ficou mais cauteloso. Não dá para vencer aquele túmulo misterioso na força bruta, ele precisa ser enganado. Desta vez, ele não estava apressado. Precisamos primeiro reunir os esqueletos do sul e do norte. Então, reuniremos o grande exército para atacar aquele túmulo misterioso. Às 5 da manhã, Xin Yi acordou pontualmente. Depois de se arrumar, ele preparou o café da manhã. Ele então começou seu exercício físico matinal. No caminho, ele também deu uma olhada nas conquistas do Xiao Liu. Haha, Xiao, isso se tornou um vício. Onde quer que vá, ele engana. Ele reuniu todos os esqueletos do sul e do norte. Nesse momento, ele estava se preparando para atacar aquele túmulo. Caramba, o Xiao Liu morreu. Que diabo está enterrado naquele túmulo? Isso é realmente assustador. O Xiao Liu ainda nem foi rei por alguns dias. Todos os subordinados morreram. Ainda há monstros na Floresta dos Reis? O treinamento acabou. Este treinamento levou 163 dias. O Xiao Liu atingiu o nível 1, 5 estrelas. Os itens obtidos no treinamento incluem o cristal solar e a flor do sol danificada. Cajado, 19. Armadura danificada, 108. Grande espada, 237. Fragmentos de alma, 169. Alguns itens desse treinamento podem ser trocados por 306 pontos. Família de 5 estrelas. Shen Yi ficou completamente empolgado. Este é apenas o segundo dia após a ascensão. Estima-se que, após mais uma prática, Xiao Liu pode conseguir atingir o segundo nível. Observando o planeta azul. Exceto Xiao Liu. Quem tem essa velocidade de upgrade assustadora? Aquele alguém. Aquele grande pássaro tartaruga de primeiro nível e uma estrela de quem? É muito forte. Além disso, as últimas jogadas de Xiao Liu. Embora não tenha conseguido os tesouros daquela sepultura, ele também correu de um lado para o outro. Coletou muitas coisas. Agora já acumulou 306 pontos. Fazendo as contas do tempo,
Isso mais ou menos lhe permite ficar no mundo de prática por um ano. Mestre, eu não sou inútil, sou? De repente, uma ideia surgiu no canto do quarto. Shen Yi olhou para lá e viu Xiao Liu agachado no canto da parede, com as mãos abraçando os joelhos, com os olhos sem vida, sem nada para amar na vida. Não, você já está indo muito bem. Shen Yi se aproximou, acariciou a cabeça e disse para encorajá-lo: Mestre, eu realmente sou o último rei da dinastia Choro? Eu sinto que não sou. 2 derrotas desastrosas ao comandar. O coração de Xiao Liu já começou a vacilar. Até mesmo gerou uma forte autocrítica. Você é o único rei da dinastia Kryn Spirit. Shen Yi abriu os olhos e falou besteiras. Você ainda é menor de idade agora. Quando você atingir a maioridade, você levanta o braço, e um exército de 1 milhão vem a seu chamado, e vai embora com um gesto. Você é o rei supremo do mundo Kryn, o único soberano. É verdade, é verdade? De repente, chamas verdes começaram a arder nos olhos de Xiao Liu. Ao ver isso, Shen Yi alimentou o fogo novamente. Xiao Liu, não desanime. O sucesso e o fracasso de hoje não significam nada. 30 anos de riqueza e miséria. Não subestime a juventude pobre. Explodiu a chama silenciosa da esperança de Xiao Liu, que mais uma vez ardeu intensamente, para reaver a glória dos antepassados, para expulsar os invasores de sua terra natal. Ele deve assumir a missão de um rei. Que maldição, Shen Yi está um pouco deprimido. Para consertar uma mentira, ele precisa gastar meia hora confortando Xiao Liu, contando mais mentiras. Sem perceber, ele já se tornou um mestre da enganação. Mas, de modo geral, o resultado ainda é bom. Embora o Xiao Liu seja desprezível, ele tem atributos de cão por si só. Mas agora ele pelo menos não será tão medroso. Pelo menos ele tem coragem de se levantar, admitir que é o rei da dinastia do Choro. E ele também tem coragem de liderar soldados para atacar aquele misterioso túmulo solitário. Este é um bom começo. Os esqueletos da Floresta dos Reis devem ter sido todos absorvidos por aquele misterioso túmulo solitário. O Xiao Liu agora corre até lá. Absolutamente não é rival para ele. Em vez de deixá-lo ir e receber outro golpe em sua alma frágil, é melhor enviá-lo para o Vale da Morte para treinar. Um novo lugar. Um novo começo. Quando ele se tornar mais forte, então deixá-lo voltar para se vingar. Pensando nisso, Shen Yi já tem um plano em mente. Agora, Xiao Liu tem 1,5 metros de altura. Seus ossos têm uma cor prata brilhante. Com seu atual poder de nível 5 estrelas, ele realmente pode ir para o treinamento final no Vale da Morte. O sistema agora está em modo livre. Xiao Liu já escolheu o mundo dos mortos. O treinamento no Vale da Morte foi bem sucedido. Você tem o último relatório de batalha. Shen Yi clicou casualmente. O rei retorna no primeiro dia. Chegando a este mundo desconhecido, Xiao Liu jurou expulsar todos os invasores de sua casa, recriar a dinastia das almas lamentadoras. Vendo isso, Shen Yi se sentiu aliviado. Xiao Liu reacendeu seu espírito de luta. Então está bem. E ele também deve lutar para se tornar mais forte. Depois de arrumar os pratos, ele colocou nas costas o arco composto que comprou ontem, e as flechas velhas e quebradas. Saiu às 7h45. Shen chegou ao portão leste da cidade. Agora, ele está acompanhando a onda de novos estudantes. A área perto do portão da cidade está mais limpa do que um rosto. Não há nenhum monstro. Todos os galos sofreram. Muitos colegas da mesma idade carregam mochilas grandes. Em grupos, eles seguem em direção ao fundo da Montanha do Galo. Aquelas pessoas conversam e riem durante o caminho. É evidente que eles estão aproveitando tanto o treinamento quanto a diversão. Eu também era um deles. Retirei meu olhar de longe. Apenas Shen Yi coçou o nariz. Ele sorriu de forma autodepreciativa. Gênios estão destinados a serem isolados por este mundo. A distância entre ele e as pessoas comuns já se alargou. De repente, um peso de batidas de asas veio do céu. O vento assobiava ao lado do meu ouvido. Minha boca se abriu aos poucos. Aqui, o barulho não era pequeno. Muitos calouros. E os soldados que defendem a cidade também olharam para o céu atrás deles. Os gritos de uau ecoavam. Uau! Isso é o lendário unicórnio. Não, isso é um Pégaso. Um Pégaso branco com asas. Uau! Parece que eu sei quem ele é. O seu animal de estimação de contrato vitalício é o Pégaso do gelo de grau S. Na nossa grande Xia, ele é o único. Ele também é a nova deusa da geração de Xinvu. Como esse colega soube disso? Em qual faculdade você está pensando em entrar? Você não vai dar uma olhada na lista das deusas lá? A da Sala dos Heróis? No meio da multidão, há muitas pessoas bem informadas. Nesse momento, alguém reconheceu Li Yi, principalmente porque o animal de estimação dele é muito impressionante. É muito reconhecível. O Pégaso do gelo de grau S. Na entrada da cidade,
Lin Xin estava ao mesmo tempo invejosa e ciumenta. Seu animal de estimação vitalício, o flamingo, também pode voar. Preparei-o bem por um tempo. Ele pode levá-lo a voar pelos céus. Mas comparando animais de estimação de grau B com os de grau S, sem mencionar o potencial futuro dos animais de estimação, os níveis que podem atingir, só a aparência já é suficiente. Isso não tem absolutamente nenhuma comparação. A competitividade das mulheres é a causa. Ele abaixou a cabeça, cheio de desânimo. A filha do céu é deslumbrante demais. Ele não consegue olhar diretamente. E foi nesse olhar rápido. Lin Xin de repente avistou uma silhueta familiar. Shen Yi está aqui esperando alguém. Ele não estaria aqui esperando por mim, estaria? As sobrancelhas de Lin Xin se franziram instantaneamente. O que ele despertou é uma fênix de nível 6. Dizem que também possui um pouco de sangue de fênix. Uma fraca linhagem de sangue. O futuro tem possibilidades infinitas. E quanto a Shen Yi, o que ele despertou é de classificação F, o pior. Um pequeno esqueleto com o poder de combate mais fraco. Os dois estão destinados a não pertencer ao mesmo mundo. E Shen Yi apareceu aqui logo de manhã. Não é para esperar por mim? Fingir um encontro casual, um encontro falso. E depois arranjar uma desculpa para puxar conversa. Não posso deixar que ele continue a me perseguir. Isso impacta meu futuro. Eu preciso ir falar com ele claramente. Pensando nisso, Lin Xin deu um passo à frente. Isso era para fazer Shen Yi desistir completamente. Ele também convocou um flamingo do espaço das bestas, para que Shen Yi soubesse que era difícil e recuasse. Espera, mas ele estava apenas na metade do caminho. Seu corpo congelou subitamente. Por que aquele Pégaso do campo de neve bloqueou o caminho entre os dois? Ele não pode ser, né? Nesse momento, o coração de Lin Xin, de repente gerou um pensamento horrível. As pessoas que Shen Yi estava esperando não seriam Li Yi, certo? Não é possível, absolutamente impossível. Shen Yi é um garoto pobre. Ele tem habilidades mediocres. Que méritos ele tem? Como ele poderia conhecer uma garota talentosa como Li Yi? Não pode ser assim. Com certeza estou pensando demais. No entanto, a crueldade da realidade fez com que Lin Xin ficasse paralisada no lugar. Porque aquele Shen Yi, que ela desprezava e até mesmo havia abandonado, estava naquele momento conversando com a mulher excepcional em seus olhos. Você está esperando há muito tempo? Os olhos de Li Yi estavam brilhando. Eu também acabei de chegar. Shen Yi ainda estava sorrindo. Os lábios de Li Yi se curvaram em um sorriso. A primeira aula. Treinamento integrado. Acompanhe meu pequeno valor. A fala ainda não tinha terminado. Xiaobai levantou o voo, voando em direção à montanha do galo. Treinamento integrado. A expressão de Shen Yi mudou levemente. Ele ajustou o arco compostos e o aljava nas costas. Apressou-se para acompanhar. 100 mil por hora. Cada minuto. Isso é extremamente precioso. O que está realmente acontecendo? Observando as silhuetas que se afastavam, Lin Xin franziu a testa no vento da manhã. Será que é a orientação de um mestre renomado? Mas isso também está errado. A orientação de mestre geralmente é feita online. O ensino presencial geralmente é 1 a 1. O ensino é, na maioria das vezes, feito por tutores da mesma cidade. Li é uma pessoa da mágica cidade. O que está acontecendo aqui? Ele queria perguntar a Shen Yi, para satisfazer sua curiosidade. Mas ao pensar que em 18 minutos, na meia encosta do Monte Jidong, vá, Li, deu um tapinha no pelo liso do Xiaobai. Deixei-o ir procurar comida sozinho. Em seguida, ele se virou para olhar para Shen Yi. Neste momento, o peito de Shen Yi estava levemente se movendo, com pequenas gotas de suor na testa. De modo geral, ele já estava em seu ritmo. Sua condição física era mediana. Parece que você também se exercita de vez em quando. Li Yi comentou. Normalmente pratico um pouco em casa. Shen Yi sorriu modestamente. Acenou com a cabeça. Analisou que você me procurou. Deve ser que você quer aprender uma técnica de espada rápida, para completar a avaliação da academia, certo? Shen Yi acenou com a cabeça honestamente. Li Yi continuou, cobrindo os ouvidos. As duas últimas punições você pode ignorar. Pegue seu arco composto. Agora atire uma flecha para eu ver. Certo, Shen Yi rapidamente pegou o arco composto e puxou uma flecha do aljava. Li Yi de repente franziu a testa. A flecha de Shen Yi não tem ponta. Isso mostra que ele praticou sozinho antes, sem saber o que estava fazendo. Este lote de flechas foi reutilizado. Também pode ser que ele ache que sua prática não foi ideal. Ele não quer gastar para comprar novas flechas, mas não se importa em gastar 100 mil para se dar aulas. Ele deve estar muito frustrado agora. Pensando nisso, Li Yi suspirou levemente em seu coração. Ele puxou uma flecha à mão, batendo e batucando no corpo de Shen Yi. A arma é uma extensão da força. Sua postura não está correta. Eu já disse que você deve ativar a força desses dois meridianos.
Erga o peito e contraia o abdômen. Concentre toda a sua força aqui. Empurre a cintura e leve o peito para dentro. Não precisa mais atirar. Primeiro, repita o exercício da postura correta de tiro. E aproveite para puxar a corda do arco. Exercite a força dos braços. Faça 500 repetições primeiro. Deixe seu corpo se familiarizar primeiro. Depois de se acostumar a praticar com a flecha por um tempo, você vai gradualmente desenvolver uma certa habilidade corporal. Ele realmente conseguiu persistir. Lee cruzou os braços. Ele se apoiou em uma árvore velha. Seu olhar se dirigiu a uma distância não muito longe. Shen Yi tirou a flecha da seta repetidamente, colocando-a no arco composto. Ele puxou a corda do arco. O movimento também foi gradualmente se alinhando. Ele achava que Shen Yi não aguentaria por muito tempo. Aquele tipo de arco composto. Puxar requer cerca de 35 libras de força nos braços. Cada vez que puxava, era como levantar um peso de 3 quilos. Praticar repetidamente centenas de vezes. Isso também é muito cansativo. A velocidade de prática de Shen Yi foi gradualmente diminuindo. Aqueles braços trêmulos já diziam tudo. Mas o que fez Lee olhar com novos olhos foi, mesmo que seu corpo já tivesse chegado ao limite, Shen Yi ainda estava persistindo. Ele não parou para descansar. Esse garoto é determinado. Sua tenacidade é realmente boa. Infelizmente, sua besta de estimação é um esqueleto de classe S. Ai, uma hora já está quase chegando. Por lógica, eu tenho que ir embora em breve. Depois de dar seu comentário, Lee de repente percebeu uma coisa. Restam 5 minutos dessa uma hora. Após 5 minutos, se Shen Yi não apressar, então ele terá que ir. Ele parece não ter desculpa para ficar. Ele já chegou ao seu limite. Quase lá. Vamos conversar com ele primeiro. Vamos ver se esse garoto entende. O pensamento se estabeleceu. Lee Yi se aproximou. Com um tom de mentor, disse, exagerar é tão ruim quanto não fazer nada. Vamos parar por aqui hoje. Shen Yi soltou um profundo suspiro. Ele caiu sentado no chão. O suor de sua testa descia como gotas de chuva. Suas roupas pareciam estar encharcadas como se tivesse chovido. Ele tirou a camiseta. Ele rapidamente secou o suor. Ele pegou uma garrafa de água mineral de sua mochila. Ele bebeu quase metade da garrafa. Quando ele finalmente conseguiu recuperar o fôlego, Lee Yi perguntou, sorrindo, como se sentia. Shen Yi confessou honestamente. Eu achava que quanto mais força nos braços, melhor. Com mais potência, a precisão é garantida. Mas agora percebo que parece que encontrei a forma correta de aplicar a força. As flechas que estou disparando agora são muito mais eficazes do que simplesmente usar força bruta. Ao ouvir isso, Lee Yi ficou um pouco satisfeita. Isso não é você. Você não vai ver quem te ensinou? Ele também treinou assim na época. Embora tenha um pouco de orgulho, Lee Yi, no entanto, cruzou os braços e disse, sem expressão, o treino de hoje foi suficiente para evitar lesões musculares. Depois que voltar, você pode fazer algumas massagens para aliviar a fadiga muscular. Obrigado, professora Lee. Até logo, professora Lee. Shen Yi se levantou e fez uma reverência padrão de estudante. Em seguida, ele rapidamente organizou suas coisas. Montou na bicicleta e começou a descer a montanha. Lee Yi estava completamente confusa. Sozinha, desorientada no vento. Não é assim que você vai embora. Nossa! Você simplesmente me deixou, uma grande beleza, na montanha. Nem sequer falou comigo antes de ir. Que animal você é! Lee Yi estava tão irritada que batia o pé. Odiava tanto que chegava a doer sua mandíbula. Shen Yi fez isso. E não falou sobre as coisas em casa. Como ele ainda poderia se aproximar dessa idiota? Voltando para a cidade, Shen Yi não foi direto para casa, mas sim para um centro de banho que parecia bastante normal. Ele foi embora normalmente ele também se exercitasse. Mas era muito diferente de hoje. Quem não se exercita sabe. Ficar muito tempo sem se exercitar. Correr devagar por meia hora. No dia seguinte, acordar e sentir que as pernas não eram suas. Como disse o professor Lee, fazer uma massagem para aliviar a fadiga muscular ainda é muito necessário. O convidado especial, por favor, venha para dentro. Acabei de chegar na porta da loja. O atendente masculino na entrada sorriu e veio me receber. O atendente masculino o puxou para dentro do saguão. Uma apresentação calorosa. Convidado especial, como posso lhe ajudar? Temos um pacote promocional de 95 e um pacote premium de 98. Garantimos que você terá uma experiência digna de um imperador. Quais serviços estão disponíveis? Shen Yi estava um pouco curioso. O atendente masculino arqueou as sobrancelhas. Ele me lançou um olhar de você sabe do que estou falando. Com a explicação dele. Só nessas. Shen Yi entendeu. Metade completo. Shen Yi sorriu e recusou educadamente. Eu só vim relaxar. Massagem desse tipo está bom. Quem vem a um centro de banhos não está aqui para relaxar.
Todos dizem que não precisam, mas no final, acaba sendo uma variedade de horas extras. O atendente masculino fez uma careta. Em breve, levou Shen Yi a uma sala privada. A sala é bem legal, elegante e espaçosa. Senhor VIP, seu técnico já está a caminho. Ao dizer isso, o garçom abaixou a voz. Ele acrescentou que, se você não estiver satisfeito, pode trocar de técnico. Shen Yi acenou com a cabeça. Ele indicou que havia entendido. As pessoas vivem duas vidas. Esta era a primeira vez para ele. Ele havia chegado ao que chamam de paraíso dos homens. Ele olhou ao redor. E o quarto estava razoavelmente limpo. Havia também um par de calças azuis descartáveis na cadeira. Ele se jogou na cadeira de massagem. Ele deu uma batidinha, era bem elástica. A sensação ao toque era boa. Logo, uma técnica entrou segurando um copo de água e uma bandeja de frutas. Ela abriu a porta e entrou. Olá, senhor VIP. A técnica 93 está feliz em atendê-lo. Shen Yi respondeu, olá. Espere um momento. Estou todo suado. Vou me lavar primeiro. A técnica 93 acenou com a cabeça. Ela estava sorridente. Depois de tomar banho, Shen Yi também seguiu os requisitos do centro de banho e vestiu aquelas calças descartáveis. Ele se deitou na cadeira de massagem. O técnico também começou. Talvez as habilidades do técnico sejam de primeira classe, ou talvez seu corpo esteja excessivamente cansado. Ele só sente que a massagem é muito confortável. As pálpebras estavam cada vez mais pesadas. O tempo passava. O pacote de massagem de 168 logo vai acabar. A técnica se posicionou sobre as costas de Shen Yi. Ela se inclinou perto de sua orelha e perguntou suavemente. O tempo para o VIP está quase acabando. Posso perguntar se você gostaria de estender o tempo? Aqui temos algumas opções de serviços especiais. Ao se inscrever